Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
Olá, boa tarde para você, tudo bem por aí? 4 da tarde, mais 18 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar, Jornada Esportiva, aqui nos canais Futebol Interior em destaque, 12ª rodada, Série C deste Campeonato Brasileiro. Hoje é sábado, dia 12 de julho de 2025. A partir de agora no ar, a Jornada Esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Bem-vindo você que está conosco também aqui pela Valinhos FM em 87,9 e você também ligado na Rádio Flor de Lótus Web. A partir de agora, Jornada Esportiva no ar para você. 5 da tarde, a bola vai rolar no 1º de maio em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no ABCD da capital paulista. São Bernardo, que é ali, divisa com São Paulo. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior, que tem equipe técnica hoje, mesa de áudio e vídeo do grande Felipe Marques. Mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Direção executiva do Elcio Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Valinhos FM com a presidência do Wagner Faneco e o Décio Reis, que comanda tudo lá na Flor de Lótus, para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 32423125. Hoje é sábado e sábado pede uma pizza. Pizza é no Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos de tradição. Placar ao vivo Futebol Interior, o maior placar ao vivo do Brasil. E Hora da Macaca toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, 4 da tarde mais 20 minutos, é hora de girar os destaques desta grande jornada esportiva. Ponte Preta, desbravado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu. Sempre, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte entra em campo em mais um jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Encontro inédito pela Série C entre Ponte Preta e São Bernardo. Este é o jogo que vamos transmitir e para destacar, trazer as informações da Ponte e também do adversário, aqui nos canais Futebol Interior, nós temos ele, Repórter Pedro Lino. Fala, Pedroca, como é que você tá, meu querido? Grande abraço pra você, boa tarde. Muito boa tarde, Carlos Corsato, boa tarde, Felipe Marques, boa tarde, amigos da transmissão que estão acompanhando a gente aqui no portal Futebol Interior de Ponte Preta e São Bernardo e Ponte Preta. O destaque, Corsato, os dois times já escalados, né? Daqui a pouco a gente passa as escalações. A Ponte Preta que vem de vitória sobre o Tombense por 1-0. Com esse 1-0, a Ponte Preta está na segunda colocação com 23 pontos. O líder é o Caxias e a Macaca tenta vencer mais uma fora de casa para tentar recuperar a liderança desse Brasileirão da Série C. Tá certo, esse é o Pedro Lino, trazendo o primeiro destaque da Ponte Preta. Vai com 3 zagueiros, daqui a pouco a gente vai destacar aqui esse time da Ponte Preta, tá bom? Agora eu quero o destaque do Pernô, do São Bernardo. O que você destaca do time do ABC, hein, Pedro Lino? Carlos Corsato, o São Bernardo vem de empate na última rodada contra o Botafogo da Paraíba por 1-1. O São Bernardo ocupa a 8ª colocação da Série C com 16 pontos. O São Bernardo no último jogo, no 1º de maio, venceu o Anápolis por 3-0 e tenta buscar mais uma liderança para se consolidar ainda mais no G8 do Brasileirão da Série C. Esse é o Tigre do ABC Paulista. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O jogo está marcado para 5 horas da tarde. Você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Lembrando que esta é a Série C deste Campeonato Brasileiro, né? E pela Série C do Campeonato Brasileiro, estamos na 12ª rodada desta competição. E você pode participar com a gente, tá? Lá pelo YouTube do Futebol Interior. Você manda mensagem pra cá, lá no YouTube Futebol Interior. Se quiser deixar um superchat também,
vai ser de bom grado, tá bom? Para mandar aí o seu superchat, vamos ler aqui. Se você não mandar o superchat, Corsato, você não vai ler a minha mensagem? A gente vai escolher aqui as mensagens que vão pro ar, tá bom? O superchat é certeza que a mensagem vai pro ar. Já tá a enquete no ar, quem vence? São Bernardo, dá empate ou Ponte Preta? Você vota lá, tá? 67% da nossa audiência confiando na Ponte Preta, 10% no empate, 23% no Tigre. Silvio Seiko, boa tarde, hoje estamos aqui, direto do 1º de maio. Ô, Silvião, tá lá no 1º de maio o Silvio Seiko, hein? Rapaz, o Antônio Afonso, é o Tones, né? Ótimo trabalho, amigos, e que tenham muito pé quente, pra cima macaquinha. O João Rodrigues Lima, Dali Macaca, Águas da Prata, São Paulo, está com a macaquinha. Um abraço, Wilson Correia, boa tarde, nação Ponte Pretana. Jogar com atenção, empate não será um resultado ruim não, diz aqui o Wilson Correia. Obrigado pela sua participação e obrigado pela sua audiência. Subiu um pouquinho aqui a cotação do São Bernardo, em 27% agora para o São Bernardo, 6% para o empate, o restante para a Ponte, que dá mais ou menos aí 67%. Vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro intervalo. Na volta, o Pedro Lino vai trazer convidado, a gente vai também aqui falar um pouquinho da Ponte Preta, quando tem a escalação, daqui a pouco, depois do intervalo, antes do convidado do Pedro Lino, nós vamos trazer as escalações da Ponte Preta e também no São Bernardo, e de fundo, vamos deixar aqui os melhores momentos para você do jogo da Ponte Preta contra a equipe do Tombense. O último jogo a Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0. Vamos fazer o seguinte, intervalo, o primeiro, hein? Aqui nos canais Futebol Interior, pelo YouTube Futebol Interior. Se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva, não deixa de apertar lá o sininho também para receber nossas notificações e dar aquele joinha na nossa transmissão. Estamos na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Pronto, ela vai tocar Futebol Interior. Alexa, muito obrigado. 4 da tarde, mais 23 minutos. Estamos também no Radiosnet. Você tem que conversar com ela, pô. A Alexa precisa de carinho. Esses dias eu tava na hora da macaca, né? E um ouvinte mandou pra mim, falou, Corsato, toda vez que você fala isso, a Alexa, ela abre a Rádio Futebol Interior. Mas é esse o intuito, pô. Não quero bugar a Alexa, não. Mas é esse o intuito, que ela coloque na Rádio Futebol Interior. Estamos também na Rádio Flor de Lótus Web e também, claro, em FM 87,9 para você de toda Valinhos. Ligado, ligada aqui no futebol. Tem futebol hoje, futebol amanhã, futebol fim de semana, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Tem futebol na segunda-feira também, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Vamos pro intervalo? Voltamos já já. Rádio Futebol Interior, Portal Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, Portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 193423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país
que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Daqui a pouquinho, 5 da tarde, hein? Direto do 1º de maio, tem São Bernardo e Ponte São Bernardo para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, ô Felipe, pode colocar aí na tela os melhores momentos do jogo da Ponte Preta contra o Tombense, porque aí eu vou chamar o Pedro Lino, e o Pedro Lino vai, enquanto os melhores momentos estão na tela, a gente vai... Melhores momentos que a gente produziu para o programa Hora da Macaca da última segunda-feira, né? Então agora sim entra aí os melhores momentos. Vamos lá, último jogo da Ponte. A Ponte venceu a equipe do Tombense pelo placar de 1-0. Gol de Elvis, de pênalti. Rapaz, primeiro, Pedro, você na transmissão, só se eu estiver muito enganado, você achava que não foi pênalti, né? Sim, na transmissão achei que não foi pênalti. Vendo uns vídeos depois... Foi pênalti sim, né? A Ponte Preta soltou um vídeo depois e apagou, mas foi pênalti sim. Então, vamos lá. Eu tô falando isso porque eu participei há pouco do programa Brasil Esporte Clube com Elias Aredes. E o Elias aí, claro, né? É um programa de debate e não estamos lá para falar a mesma coisa, né? Porque senão fica não precisa de 3, né? Um só fala a mesma coisa, né? Mas o Elias, ele crava, nossa, mas que não foi pênalti, claramente não foi pênalti. Aí eu peguei o microfone e falei, peraí, como é que não foi pênalti, cara? Pênalti, claro. E tem outra, né? Se o Gé não pula, fala, o cara não pegou no Gé. Ok, se o Gé não pula, o que teria acontecido com o Gé? Teria quebrado as pernas, pô. Sim. Então, né? Mas pra mim tem o toque, sim. Pra mim foi pênalti. Agora é claro, né? Aí quem tá na nossa audiência aí pode dizer, mas Corsato, você é muito ponte pretano, né? Tá bom, eu entendo. Mas até falei na Hora da Macaca que na nossa transmissão, na segunda-feira, só o Pedro Lino, que havia... Olha lá, ó. Agora você tá vendo aí o pênalti, né? A jogada do pênalti. É que essa imagem da detentora de imagem, ela não mostra a imagem de trás. E a Ponte Preta tá lá. Cara, isso é pênalti, velho. Mas é uma imagem lateral, né? Mas pra mim, pênalti, claro, né? E tem uma câmera da Ponte Preta, inclusive o grande Diegão, que tava na filmagem, né? Na câmera de trás, pra mim, mostra que foi ainda mais pênalti, né? Mas é aquilo que o Pedro disse, a Ponte acabou tirando, né, das redes sociais o lance que originou o pênalti. Mas, cara, eu entendo o seguinte, se já tem discussão, né? Tem gente que fala que foi, tem gente que fala que não foi. Pra mim, pênalti claro. Pra mim, pênalti claro. Mas tem gente que insiste em dizer que não foi pênalti, mas tudo bem, né? Tem gente que diz que o mundo é quadrado, né? Então, aí, nesse caso, você que tá pensando que não, falando que foi claramente não foi pênalti, pode dizer, tá certo, Corsato, é o seu caso. Pra você, então, o mundo é quadrado. Não, pra mim o mundo é redondo. Mas tem gente
que se você conversar com a pessoa, mais um pouquinho você fala, poxa, os argumentos deles são fortes, né? Mas vamos lá, né? Então tem gente que acha que o mundo é quadrado. Eu ainda entendo que o mundo é redondo. Mas, cara, pra mim, pênalti, claro. Vamos lá, Pedro Lino. Sem numeração, a escalação da Ponte Preta que vai com 3 zagueiros, né? Isso mesmo, Corsato. A Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva no gol, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Darley Santos, Lucas Cândido, Dudu, Elvis, Everton Brito e Jean Dias. Esse, o time da Ponte Preta. E aí, torcedor, gostou desse time? Na hora da macaca, na quarta-feira, né? A gente falava, Felipe, se quiser deixar, pode deixar mais uma vez o vídeo aí, tá bom? Pode deixar ele voltar. Na hora da macaca, a gente já anunciava isso, né? Ah, vai jogar o 25. Esquece. Ah, ele vai colocar o Toró. Esquece. Ele vai colocar o Serginho. Esquece. 3 zagueiros, amigo. 3 zagueiros. E vai o Darley Santos como zagueiro. Desta vez o Darley, que começou bem, né? Fez um jogo bom. No primeiro jogo de estreia dele da Ponte Preta, ele se machuca com menos de 30 minutos, mas os 30 minutos iniciais do Darley, eu tava gostando da atuação do Darley. E o Tigre do ABC, como vem o time do São Bernardo em Pedro Lino? Carlos Corsato, São Bernardo vai a campo com Júnior Oliveira, Rodrigo Ferreira, Helder, Rafael Foster, Pará, Foguinho, Dudu Miraíma, Romisson, Pedro Felipe, Rodolfo e ele. Você se lembra de Felipe Azevedo? Me lembro. E gostava dele na Ponte, hein? Gostava dele na Ponte Preta. Bom, o time do São Bernardo é um time experiente também, né? O Rodrigo Ferreira, lateral, é um bom lateral pela direita, sempre faz o desafogo por ali. O Pará é aquele mesmo que jogou aqui pelo Guarani, jogou no Botafogo, lateral esquerdo. O Romisson, esse cara, ele é... Vamos exemplificar aqui pro torcedor da Ponte. Ele é o Dudu do São Bernardo, só que claro, né? Ele tem um pouquinho mais a cabeça no lugar. Mas ele é aquele cara do desafogo, sabe aquele volante que leva a bola pro campo de ataque? É um volante que consegue levar a bola pro campo de ataque. E o ataque experiente, né? Com o Rodolfo, que se duvidar põe na rede. E o Felipe Azevedo também, que é bom jogador. E ex-Ponte Preta também, jogou muito tempo no América. O São Bernardo tem também alguns jogadores experientes. Por exemplo, o Vanderlei. Aquele goleiro que jogou no Grêmio, jogou no Santos, no Curitiba. É o goleiro do reserva do time do São Bernardo. Tem o Echaporã. Você lembra do Echaporã? Você perguntou pra mim do Felipe Azevedo. Você lembra do Echaporã? Eu lembro do Echaporã, tanto que quando ele foi contratado na mesma época eu fui para Echaporã, que ele tem o apelido por causa da cidade, que é Echaporã, que é próximo a Marília, próximo a Assis ali. Sim. A família dele é de Echaporã. Ele que teve uma lesão, né, Corsato? Aqui na Ponte, saiu e não acabou sendo aproveitado. Ele fez um golaço, né? Pela Ponte jogando contra o Paysandu, lembra? Lá em Belém do Pará. Fez um golaço, cara. O Vitinho, esse Vitinho jogou muito bem o Campeonato Paulista em 2024 e teve sondagens de times de Série A. Mas aí ele se contunde no Campeonato Paulista de 2024 e volta na Série C, ainda em 2024 no final da Série C, mas aí já não consegue mostrar o mesmo futebol. Não conseguiu mostrar esse futebol também no Campeonato Paulista e está no banco lá no equipe do São Bernardo. O Matheus Salustiano é aquele jogador que jogou pelo Guarani, zagueiro que jogou pelo Guarani na temporada passada. O Emerson Santos, ex-Ponte, né? Estava na Ponte Preta até o final do ano passado. O João Paulo é outro ex-Ponte, aquele meio-campista, camisa 10, né? Bom jogador, gosto do João Paulo, passou pelo CRB, pelo Avaí, é bom jogador o João Paulo, viu? O Vitor Andrade, que estava na Ponte Preta, o técnico é o Ricardo Catalá, que também já passou aqui por Campinas, já foi técnico do time do Guarani, portanto, é um time bastante experiente. 4 da tarde, mais 35 minutos, 4h35. Esse foi o último lance de perigo que você está vendo na tela aí, chute do Gé, que hoje não joga, a defesa do goleiro Matheus do time do Tombense. O Tombense perdeu, a Ponte venceu o jogo pelo placar de 1-0. Agora sim, final do vídeo, o Pedro Lino tem um convidado especial. Prepara aí, viu, Felipe Marques, porque o Pedro Lino tem um convidado especial que vai falar aqui. Aliás, ele é titular absoluto do técnico, titular absoluto, né? do Roberto Valentim, Carlos Exatamente. Corsato. Isso mesmo, é o Lucas Cândido. Falou com a imprensa essa semana e agora você acompanha aqui no Portal Futebol Interior.
A gente sabe, né? Porque o campeonato é longo, né? Nosso objetivo principal é subir. Queremos ser campeão, queremos, mas nosso objetivo principal é subir. Porque a maioria dos jogadores que estão aqui hoje não estavam aqui, né, o ano passado, né? É um grupo totalmente novo, né? O Alberto Valentim, junto com a equipe ali, fez um entrosamento muito rápido, porque o Paulista já deu resultado. A gente não imaginaria fazer o Paulista tão bom, né? A gente perdeu o Bragantino aqui, mínimo detalhe ali, desatenção, mas tipo assim, poderíamos muito bem ter classificado. Quem que imaginar tipo assim, um grupo feito do zero praticamente, um Campeonato Paulista estreito, 2 meses, a gente fez o campeonato daqui. Então, começamos bem e queremos terminar bem, né, com acesso. Né? O nosso principal objetivo é o acesso, né? Queremos classificar, lógico, entre os 8 e queremos subir. Nosso objetivo é isso, a gente está treinando todos os dias, independente de quem joga, o grupo está bom, o ambiente está bom, porque tem muita gente, juventude, experiente, tem muita gente nesse pensamento, né? E o professor fala, né, que o objetivo nosso é subir. Eu fiz no Irã, né? Mas aqui eu falava com a minha esposa quando eu vim em 2021, meu primeiro jogo eu acho que foi contra o Goiás aqui. E eu entrei bem, né? Tive uma bola na trave, eu acho que o Tadeu tirou uma bola em cima, assim, de cabeça, não lembro, foi um momento assim, quase isso. E como eu não sou, meu objetivo principal é fazer gol, então eu sempre falo assim, não, todos os times que eu passar eu quero pelo menos fazer 1 gol ou 2 gols. Eu falo assim, Senhor, me abençoa, porque eu quero fazer pelo menos, né, para ter essa energia, esse sentimento, né? E eu fui em 2021 e não fiz aqui, não fiz nada, tipo assim, não joguei muito, né? Porque também eu vim de lesão, né? Mas a Ponte Preta me deu um suporte bacana. E agora, né, quando eu retornei, eu falei assim, eu tenho que fazer um gol. No Paulista, quase no Paulista, foi uns tantos jogos, eu falei assim, nossa, as meninas até brincam, né? Falam, Lucas, você tá devendo. O Rodrigo fala, Lucas, tá sobrando pra você tá devendo. Agora, o Maringá deu certo. Foi até engraçado que o Dudu fez, né? Aí ele tocou pra mim e já falou, Lucas, chuta, não domina não, chuta, eu chutei. Aí a bola fez uma curva assim, aí foi gol, né? É um momento, tipo assim, uns poucos momentos tipo assim, na bola que a gente tem de alegria, né? Sim. Porque querendo ou não, a gente é muito pressionado, né? Em qualquer lugar a gente é muito pressionado, né? Então, foi um momento muito feliz ali nesse jogo, né, do Maringá, né? Espero fazer mais, né? Você comentou um pouco sobre a pressão que vocês vivem, né? E a gente percebe isso nesse campeonato da Série C, né? A Ponte Preta sempre ali entre primeiro e segundo lugar. E mesmo assim, existe alguma certa desconfiança, volta e meia, alguém, ou da imprensa ou da própria torcida, levantando essa questão da desconfiança. Como é que vocês encaram isso? A pressão que não tem, igual esses grandes astros falam, a pressão é um privilégio, né? Tem hora que é um privilégio mesmo ter uma pressão. Igual a gente conversa, o Diego fala muito também, né? Que esse momento nosso de jogador vai acabar. Essa pressão a gente tem que saber equilibrar, né? Igual o professor falou, pode afetar o nosso resultado dentro de campo, né? Mas a gente tem que saber equilibrar, né? Porque faz parte da pressão. A torcida vai querer que a gente ganhe aqui 4-0 todos os jogos, vai querer que a gente ganhe fora 4-0, que a gente seja campeão, que a gente suba de Série B, seja para Série A. Mas infelizmente não é assim, né? Tem que ter uma organização, uma estrutura, tem que ter uma mente boa, né? A gente está tratando isso com pensamento positivo, sempre pensamento positivo, independente. Igual a gente tem uns resultados negativos aqui dentro de casa. Aí no final do jogo o Elvis falou, gente, pensamento positivo, isso foi só um deslize, né? Não vai acontecer todos os jogos. Vamos continuar trabalhando cada dia, porque quando a gente trabalha cada dia, a nossa mente, né, como o grupo está muito fechado, né? A nossa mente já começa o próximo objetivo. Ah, beleza, tem o próximo jogo. O próximo jogo a história é diferente. A gente pode fazer totalmente as coisas diferentes. O que deu errado nesse jogo, no próximo a gente não pode fazer, para que o próximo a gente possa ganhar ainda. É um passo de cada vez, né? O nosso pensamento aqui, igual a gente falei, subir. A gente pode jogar mal, mas não perdendo, não pode jogar mal, empatando, ganhando, o que pode é subir. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, 4 da tarde, mais 44 minutos. Marcelo já chegou por aqui, já tá posicionado, já tá na mesa, mas é o seguinte, daqui a pouco ele vai falar se ele gostou da escalação da Ponte Preta ou não, porque pelo adiantar da hora, 4 da tarde mais 44 minutos, eu vou pedir pro Felipe Marques, pro Felipe preparar a vinheta lá da ficha técnica do jogo. Quero lembrar que você tá comigo aqui pelo YouTube, manda a sua mensagem, vai ser um prazer ler aqui a sua mensagem. Se você mandar o superchat, obviamente, nós vamos ler a sua mensagem no ar aqui, tá bom? Agora, de repente, se você não mandar o superchat, obviamente, a gente vai escolher aqui as mensagens para colocar no ar, tá bom? Boa tarde, ótima transmissão, amigos do FI. Dali Macaquinha, diz aqui o Renato Bueno, o Wilson Corrêa. Já sabemos qual será o time da Macaquinha, já colocamos no ar aqui o time. Fica comigo aí, porque tem a ficha técnica, mas o Pedro Lino já mandou pro ar aqui o time da Ponte. Empate nada, vitória, diz aqui o Carlos Bento. Aparecido Alves, boa tarde, equipe. Hoje aqui no 1º de maio para ver nossa Macaquinha, bola para cima. Ó, o Silvio Seiko, o Aparecido Alves, todo mundo lá no 1º de maio para ver a Ponte. Faltando 15 para 5, vamos fazer o seguinte, vamos já antecipar aqui então a ficha técnica, porque o Marcelo chegou e você sabe, né? O menino fala pra caramba, então o destaque dele é muito longo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a pauta, eu vou com a ficha técnica e na volta, depois da ficha técnica, aí o destaque do Marcelo, com um comentário. Vou chamar ele pouco no jogo, mas vou chamar, obviamente. Mas vamos que vamos então. 4 da tarde, mais 45 minutos, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Para concessionária assim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, placar ao vivo Futebol Interior. E hora da macaca, vamos então agora para a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o São Bernardo no estádio 1º de maio. E vai a campo com 12, Diogo Silva no gol. Na lateral direita, 2, Maguinho. Na zaga, 34, Wanderson e 18, Emerson Santos.
Na lateral esquerda, 15 Arthur. No meio, 33 Darley Santos, 25 Lucas Cândido e 21 Dudu. Na frente, 10 Elvis, 29 Everton Brito e 7 Jean Dias. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Arthur, Darley Santos, Lucas Cândido, Dudu, Elvis, Everton Brito e Jean Dias. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer mudanças no decorrer da partida, o banco de reservas da Macaca tem 1 Pedro Rocha, 4 Simon, 5 Rodrigo, 6 Sérgio Rafael, 17 Jonas Toró, 20 João Gabriel, 27 Luiz Felipe, 35 Diego Tavares, 36 Léo Kovic, 37 Serginho, 55 Léo Oliveira e 77 Bruno Lopes. Macaca, segunda colocada na competição, 23 pontos ganhos em 11 jogos. São 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. A Ponte marcou 11, sofreu 7. Tem saldo positivo de 4 gols. Elvis, com 3 gols, é o seu principal artilheiro na competição. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor. Sábado que vem, hein? 7h30 da noite, contra o Floresta, no Majestoso. Futebol Interior. O São Bernardo também está pronto, definido e escalado para enfrentar a Macaca, que vai a campo com 12. Júnior Oliveira no gol. Na lateral direita, 2, Rodrigo Ferreira. Na zaga, 3, Elder e 4, Rafael Foster. Na lateral esquerda, 95, Pará. No meio, 35, Foguinho. 26, Dudu Miraíma. 17, Romisson. Na frente, 59, Pedro Felipe. 32, Rodolfo. E 11, Felipe Azevedo. O repeteco do Bernô, Júnior Oliveira, Rodrigo Ferreira, Elder, Rafael Foster, Pará, Foguinho, Dudu Miraíma, Romisson, Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Caso São Bernardo queira fazer mudanças no banco de reservas do Ricardo Catalá, 84 Vanderlei, 6 Arthur Henrique, 7 Echaporã, 10 Vitinho, 13 Matheus Salustiano, 20 Emerson Santos, 21 Hugo Sanches, 25 Pedro Carrerete, 28 João Paulo, 31 Vitor Andrade, 70 Lucas Reis e 90 Felipe Garcia. É eu aqui, tem que apertar o botão. Esse, o time do São Bernardo. Felipe, fica ligeiro aí, porque se o Alberto Valentim aparecer, você vai colocar ele pra falar aqui, tá bom? O São Bernardo é o 8º colocado. Tem 16 pontos em 11 jogos. São 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Marcou 10, sofreu 8. Saldo positivo de 2 gols. O Tigre do ABC, que volta a campo na próxima rodada, a 13ª, no domingo, 7 da noite, para encarar a equipe do Ipiranga. Esse jogo vai ser fora de casa. Antes da arbitragem, vamos ver se o Valentim fala, e aí a gente coloca a vinheta da arbitragem aqui na ficha técnica do jogo entre Ponte Preta e São Bernardo. Abriu parênteses aqui para ouvir, através da geradora aqui da transmissão de imagens, hoje o técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim, segundo colocado da competição. A Ponte que tem 23 pontos ganhos. Macaca não perde há 3 jogos, são 2 vitórias e 1 empate na competição. A Ponte que não faz muitos gols, mas toma pouco, né? Alberto Valentim. Você falou bem, o time que vem fazendo um ano muito bom, né? Eu acredito até que eles queriam estar numa classificação melhor, mas é um time muito difícil de jogar aqui. Conheço muito bem o Ricardo Catalá, um excelente treinador, e o seu time tem a cara dele, com as ideias dele. Então nós passamos para os atletas aquilo que nós temos que fazer com muita responsabilidade, de muita humildade para marcar, muita concentração nas fases do jogo para a gente fazer o resultado positivo aqui. Em relação ao Gé, é uma perda importante, né? Como eu não gosto muito de falar de ausências, mas é um jogador que vinha jogando, se recuperou de lesão, e a gente montou agora um desenho para que
essa ausência dele não nos faça tanta falta, porque também nós temos jogadores ali para compor bem o elenco. Tá aí o técnico Alberto Valentim falando, a geradora que vai transmitir o jogo com imagens. Então é isso, seguindo a ficha técnica do jogo, a arbitragem. A arbitragem é o Quarteto Paulista. O árbitro Murilo Tarrega Vitor, de São Paulo. Assistente número 1, Leonardo Tadeu Pedro, de São Paulo. Assistente número 2 é a Juliana. E o quarto árbitro, Henrique Otto Cruz Hengsten, também de São Paulo. Exato. Ficha técnica do jogo. Juliana Vicentim Esteves é a auxiliar de número 2. 4 da tarde, mais 52 minutos. É porque você não vai na do Felipe Marques, porque tava na tela. Tava na tela o nome dela. Tá? É só você ir na do Felipe Marques. Eu marquei o árbitro, assistente 1, tudo certo. O quarto árbitro também. Assistente número 2 tá só Juliana. Mas é aquela história da visão panorâmica, periférica. É só você olhar para nossa tela, porque o Felipe Marques... sensacional. Felipe Marques, Eduardo Rodrigues, você sabe que eles se entrelaçam. Sim. Né? Sim. Então, eles são competentes, mas juntos, né? Então tava na tela, era só você ir na cola do Felipe Marques, que agora virou cameraman. Meu Deus. Que faz, hein? Que faz. Felipe Mas Marques, é isso. Mas é isso. Boa sorte pra ele. E pra cima. 8-5. Prepara a vinheta dele aí, porque eu vou chamar ele pra falar um pouquinho, porque já tá até com água na boca pra querendo falar aqui. Solta a vinheta, Felipe. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Ô Corsato, você tem um tempinho pra falar aí, porque eu preciso marcar o São Bernardo. A Ponte eu não preciso marcar nem nomeação, mas o São Bernardo eu preciso marcar aqui. Então, fala à vontade aí, tá? Beleza, grande abraço para você, Carlos, para todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão, pro Pedro Lino, pro nosso Felipe Marques e para a grande audiência. Já comentei meu like lá na transmissão, likeaço número 15, você pode comentar o seu like também. Likeaço 15. Aí você pode mandar o seu like também, pode mandar o seu comentário, porque na última transmissão a gente foi bem na última transmissão, hein? Ficamos ali entre os primeiros que transmitiram Ponte Preta e Tombense no YouTube. Vejo que nesse momento a imagem mostra a torcida da Ponte Preta presente. Você falou de alguns internautas que estão lá, né? Bom número, já mandaram né, mensagem para ele, bom número pra gente, bom número, Pedro Serponte, torcida jovem, expectativa aí de uns 450 torcedores mais ou menos ali no lugar reservado para o torcedor da Ponte Preta. A Ponte Preta que dificilmente perde fora de casa, né? Mas contra a equipe do São Bernardo tem um tabuzinho aí, a Ponte não vence há alguns jogos. Bom, a gente falava na hora da macaca na quarta-feira, Carlos, com relação aos 3 zagueiros, né? E a expectativa foi colocada à prova realmente, você acertou, como sempre, né? Você acertou que o Darley Santos seria o zagueiro, o terceiro, e eu apostei no Sérgio Rafael, depois eu pago aquela paçoca pra você. Mas o esquema é esse, eu acho que ele optou pelo Darley Santos porque o ataque do São Bernardo não é um ataque pesado, né? É um ataque mais leve, né? Que se fosse um ataque com um jogador mais pesado, por exemplo, assim, estilo Gé, no comando do ataque, eu acho que ele escolheria o Sérgio Rafael. E aí ele coloca o Darley Santos, está voltando de contusão, não joga mesmo desde a terceira rodada dessa Série C, né, como titular do time. Mas a expectativa é que ele vai bem, porque ele, quando jogou com a camisa da Ponte Preta, mostrou ser um bom zagueiro. A Ponte vai toda de branco, o time adversário com o seu uniforme tradicional, né, nas cores amarela e preto. Expectativa de um bom jogo. Assim, não vou dizer que a Ponte Preta é favorita para o jogo, mas a Ponte Preta tem uma boa possibilidade de trazer os 3 pontos. Aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, a gente vai estar acompanhando também, né, o clássico sergipano que vai acontecer, começa às 5 da tarde, lá no Etelvino Mendonça. O Itabuna pega a equipe do Confiança. O Itabaiana, perdão, pegando a equipe do Confiança pela 12ª rodada da Série C, além de Ponte Preta e São Bernardo e Ponte Preta, que você transmite. Hoje ainda teremos, só que um pouco mais tarde, 7h30 da noite em Tombos, Tombense e ABC. Amanhã, às 7h30 da noite, o Floresta pega o Ipiranga, Floresta próximo adversário da Ponte Preta. Teremos também amanhã, às 4h30 da tarde, a equipe... Não, esse jogo do Floresta com o Ipiranga é hoje, às 7h30 da noite também.
Agora sim, amanhã, 4h30 da tarde, a bola rola no Brinco. A gente vai transmitir esse jogo aqui no Portal Futebol Interior, Guarani e Ituano. Teremos no mesmo horário o Botafogo pegando o Londrina. Às 7 da noite amanhã teremos Caxias, líder do campeonato, contra a equipe do Anápolis, e o Figueirense pegando o Náutico. Na segunda-feira, 2 partidas, Retrô e CSA, Maringá e Brusque, 7h30 da noite. A gente vai estar com a Hora da Macaca na segunda-feira, 9 da noite. Vamos estar falando aí dos resultados desse jogo também, mas você pode acompanhar no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. A Ponte Preta começa a rodada na segunda colocação. Se vencer, ela vai à liderança com 26 pontos, é claro. Esperamos aí a definição do jogo do Caxias, que pega o Anápolis amanhã às 7 da noite, para sabermos se a Ponte Preta vai terminar a rodada na primeira ou na segunda colocação. Isso se a Ponte Preta vencer. O São Bernardo é o 8º colocado, tá ali na zona de classificação entre os 8, é o 8º colocado, 16 pontos no campeonato. Portanto, expectativa de um bom jogo que você vai transmitir daqui a pouquinho, viu, Carlos? É isso, expectativa de um bom jogo entre Ponte Preta e São Bernardo e Ponte Preta, duas equipes que definitivamente, né, estão brigando aí pelo G8 para passar ao quadrangular final da competição. Serão 2 quadrangulares, né? 2 grupos com 4 equipes. Desses grupos, 2 times irão subir de cada grupo para a Série B em 2026, e o primeiro colocado de cada grupo faz a final da competição. São Bernardo com seu tradicional uniforme, camisa amarela, meias amarelas, calção preto, a Ponte toda de branco. Que lindo esse uniforme da Ponte, toda de branco, a macaca com a faixa preta no peito. O TOS vai subir daqui a pouco, o hino já foi executado. Torcedor do São Bernardo, como eu havia dito também na Hora da Macaca, não comparece, né? Torcida da Ponte, Marcelo falou 400 torcedores, eu acredito mais. Depois vou puxar o borderô depois na segunda-feira na Hora da Macaca. Eu entendo que teremos mais de 500 torcedores da Ponte Preta em São Bernardo do Campo nessa tarde de sábado. 20 graus a temperatura nesse momento. Não há, por enquanto, previsão de chuva, mas a previsão é de que a temperatura vai cair mais um pouco, né? A temperatura deve cair aí mais um pouquinho, mas nesse momento 20 graus a temperatura em São Bernardo do Campo. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Esse vai ser o 9º encontro entre as equipes Ponte Preta e São Bernardo. Aliás, um encontro inédito na Série C do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque as equipes só se confrontaram em 2 campeonatos. 6 jogos pela Série A1 do Campeonato Paulista e 2 jogos pela Copa Paulista. 2 jogos pela Copa Paulista de 2020. Ponte Preta foi eliminada pelo São Bernardo naquela ocasião, já na fase eliminatórias da Copa Paulista. Ponte Preta leva vantagem no total, são 3 vitórias da Ponte, com 3 empates e 2 derrotas. No total, a Ponte marcou 10 e sofreu 9 gols. Comando da Ponte são 5 jogos, 2 vitórias da Ponte, 3 empates. Comando do Bernô, 3 jogos, 1 vitória da Ponte e 2 derrotas. Não tivemos empate ainda no 1º de maio entre essas 2 equipes. O primeiro duelo do confronto aconteceu em 2011, pelo Campeonato Paulista, com vitória da Ponte pelo placar de 1-0 fora de casa, comando da equipe do São Bernardo. O gol foi marcado à época pelo atacante Rômulo. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar. O torcedor da Ponte fica ali, né, à direita das cabines, né? E como tá todo mundo junto, então a impressão é de que tem mais torcida. Mas o do São Bernardo, claro, tem todo ali o 1º de maio para se localizar. R$60 o ingresso, R$30 a meia entrada. Tá tudo certo, a bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Tá no YouTube? Deixa a sua mensagem, deixa o seu like. Posse de bola no primeiro tempo vai ser do time da Ponte Preta. 5 horas em ponto, vai começar o jogo. Elvis vai tocar na bola, Macaca vai tocar na bola, pita o árbitro. Tem bola rolando no 1º de maio. É hora de printar a tela, Carlos Cossa.
Você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Com o Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Tudo que tá na tela é o Felipe Marques que coloca com as suas mãos mágicas. Ao meu lado, o Pedroca, Pedro Lino. Do outro lado, Marcelo Louco Corsato. E vamos que vamos para mais um jogo, torcedor. Você vem comigo, vai Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Se estivéssemos no Majestoso, tomando a cabine de imprensa, né, e as sociais da Ponte Preta como base para olhar de frente para as populares, né, a Ponte Preta estaria defendendo o gol da linha do trem, atacando para o gol que seria o gol do portão de entrada do Majestoso, o gol do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. Bola para a equipe do São Bernardo que vinha, bola aqui para o campo de ataque, vinha, recuperação de bola para a equipe da Ponte Preta, bola ali com o Everton Brito, ele põe bola aqui para o campo de ataque, jogada ali, chega na marcação, a zaga da equipe do São Bernardo completa, joga essa bola ali, o Foguinho, camisa número 35, é esse loirinho, ele toca a bola aqui na ponta esquerda, bola para Rafael Foster, Foster vem no meio, a zaga da Ponte chega, tira, rouba a bola com o Dudu no meio, o Everton Brito pede bola, a bola era para o Arthur, vem aqui para o campo de ataque, só que perdeu, deu ruim para o Macaca, vem Rodrigo Ferreira, ele é bom jogador, hein? Na ponta direita faz de conta que é pela ponta, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Darley Santos mete a cabeça na bola para tirar dali. Vem Everton Brito, ganha essa bola para Ponte. Arthur também ficou procurando a bola, não achou, a bola voltou pelo meio. Dudu tentou fazer o passe pelo meio, chega na marcação. Zaga da equipe da Ponte Preta chega com o Dudu, rouba essa bola, a bola volta pelo meio. Arthur explode, volta a bola para Dudu, falta. Pegaram o Dudu, foi ali o camisa número 2, o Rodrigo Ferreira, o jogo tá parado, é falta pra Ponte, falta pra Macaca fazer a cobrança, 2 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0, 12ª rodada, Série C deste Campeonato Brasileiro. Você, torcedor, ligado comigo, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, no nosso YouTube, manda mensagem que eu vou abraçar você, ligado aqui nos canais Futebol Interior, bola pra Ponte, Diogo Silva, vai colocar a bola em jogo de novo para a equipe da Macaca, procurava o Everton Brito, sobe Robson, tira dali, a bola volta, último toque foi do jogador da equipe do São Bernardo, bola da Ponte, hein? Bola da Macaca, bola pra Ponte, vem para fazer a cobrança do arremesso manual, Arthur vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte Preta, ele faz a cobrança do arremesso manual, toca a bola para Darley Santos, voltando ao time hoje de titular, Marcelo falou aí, o último jogo dele como titular foi na 3ª rodada, no jogo contra o Anápolis, né? Vitória da Ponte, 2-0, só que ele saiu com 24 para 25 minutos do primeiro tempo. Foguinho pega na bola, o árbitro conversa com ele ali, marca falta para a equipe do Bernou. Rodrigo Ferreira toca a bola para Foguinho para Foster trabalha a bola lá pelo setor de ponta esquerda, ele procura Pará vai ali próximo da faixa Guerreiros do Tigre, trabalha a bola ali pelo setor de ponta esquerda, procurava o Felipe Azevedo na marcação, chegou a zaga da Ponte, tira, jogou para lateral para a equipe do São Bernardo, bola para o Foguinho no meio, ganha essa bola aqui pela ponta, ele abre o jogo na ponta direita, ninguém marca, hein? Rodrigo Ferreira, tem Rodolfo na grande área, tocou bola para Robson, é bom jogador esse Robson, vai lá na ponta direita, fez a finta por baixo, chegou o Darley Santos. Chega o Darley, tira, ficou pedindo toque ali no jogador da equipe do São Bernardo. Era o Pedro Felipe, que estava por ali, mas o árbitro não deu. Deu só lateral. Ou deu posse de bola pra Ponte. E era isso que dizia o Darley Santos. Pegou no jogador do São Bernardo, pô. Pegou no jogador do São Bernardo. Bola voltou pro Elvis. Elvis trabalha a bola para Dudu. O repórter chamou. Dudu vai virar o jogo lá na ponta direita. Bola para Maguinho. Já informação do repórter. Bola para Maguinho. Passa a linha que dividiu na mão. Toca a bola para Jean Dias. Jean Dias na ponta. Sem o Gé, a Ponte fica sem referência. Voltou. Trabalhou essa bola na ponta. Bola pro Dudu. Ninguém falou para ele que tem marketinha. Ladrão. Ninguém falou para ele que tinha gente ali. Tinha gente querendo tirar o pão da boca dele e tiraram. Vai, Pedro Lino. Em São Bernardo tem aquela briga, quem que é o mais tradicional, né? Se é o Esporte Clube São Bernardo ou se é o São Bernardo Futebol Clube. O 1º de maio, neste sábado, está vazio, né? Pois é. Bola para a equipe do São Bernardo na ponta direita. É pro Felipe. Fez a finta, passou pelo Arthur. Foi pro chão. Se jogou, ficou pedindo falta. Mas o árbitro não deu nada. Esse era o Pedro Felipe.
camisa número 59, aqui pelo setor de ponta direita. A bola acabou saindo para a linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bola pra Ponte, Emerson bate nessa bola, põe bola aqui pro campo de ataque. A bola vai ficar com o goleirão Júnior Oliveira, que tá colocando o Vanderlei no banco. O Júnior Oliveira é o titular. Bola pra Foguinho, Foguinho aqui no meio, pede a bola aqui na ponta direita, ele faz o passe, lindo toque. Vem o time do Bernon, bola ali com o Dudu Miraíma na marcação. Chega a zaga da Ponte, explode, tira. Bola volta pro Elvis no peito. Ele toca a bola pra Lucas Cândido. Autores dos 2 últimos gols da Ponte no campeonato. O Lucas Cândido contra o Maringá, na vitória contra o Maringá, e o Elvis na vitória contra no último jogo da equipe da Ponte contra a equipe do Tombense. Trabalha a bola na ponta direita, Emerson para Maguinho. Maguinho tem o Jean Dias pedindo bola, ele vira, toca a bola para Jean Dias. Jean Dias volta, retrocede um pouco mais atrás, trabalha a bola para Lucas Cândido. Cândido para Danley Santos. Vem o Danley Santos jogando aqui pela equipe da Ponte. A Ponte que tem o Danley Santos agora, a Ponte que tinha o outro Danley, né? Mas o outro Danley, o centroavante, já foi embora, né? Foi embora lá pro futebol da Finlândia. E ficou o Danley Santos, que daqui a pouco pode ser chamado por Danley também, porque não tem outro Danley no time da Ponte. Diogo Silva bate na bola. Ele põe bola aqui pelo meio, procurava o Jean Dias. Aí bola pro alto pro Jean Dias, vai ser difícil, né? Jean Dias lá na ponta direita. O Everton Brito aqui na ponta esquerda. E o Elvis, quando a Ponte não tem a bola, jogando na posição que estava jogando o Gé. Só que aí é verdade mesmo que o Elvis vai ficar correndo ali atrás dos zagueiros? Aí não vai dar pra ele, né, pô? Não vai ficar correndo, né, Corsado? Mas tava por enquanto, né? Bola pra equipe da Ponte, vem Dudu, fez o passe errado, a bola voltou, trabalhou, bola pro Pedro Felipe, vem o Danley Santos, ganha essa bola pra equipe da Ponte, toca a bola de novo pra Lucas Cândido, no meio, ele trabalha a bola pra Everton Brito vira o jogo, toca a bola pra Danley Santos pra Elvis, o capitão da Ponte, trabalha a bola no meio, bola pro Dudu no meio, tentou tocar pro Everton Brito, recuperação, jogando bola pra Miraíma tentou fazer o passe aqui pelo meio, procurava a bola pro Rodolfo, na marcação chegou o Lucas Cândido, ganha essa bola pra ele, tudo isso no círculo que ele viu gramado, vira o jogo, trabalha a bola pra equipe da Ponte, bola aqui na ponta direita, vem Macaca, a bola pro Elvis, recebeu na ponta esquerda, vem trabalhando bola o Everton Brito, um pra lá, 2 pra cá, Elvis de primeira pro Everton Brito de novo, que categoria, fez o passe na esquerda, tu chegou pra pegar na bola, ele virou, tocou a bola pra Lucas Cândido vai queimar ali, bateu pro gol, ela sai e vai embora. Bateu com defeito, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta, primeiro chute na Ponte com 7 minutos, Pedro. Primeiro chute da Ponte com 7 minutos, Carlos Corsato, o Lucas Cândido chutou, tentou arriscar, a bola não desviou em ninguém, foi pra fora. É tiro de meta pro São Bernardo, Júnior Oliveira na bola. 7 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no 1º de maio. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Flor de Lótus Web aqui. Nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, manda mensagem aqui pelo YouTube. Se puder compartilhar também aí nas suas redes sociais. Vai lá, compartilha conosco. Obrigado a você que está também na Valinhos FM, viu? 87.9. Obrigado pela grande audiência. Trabalha a bola, Robinson. Nossa, que chapéu bonito para cima do Arthur. Vai completar? Não, o Dudu não deixou ele completar. A bola acaba saindo para a lateral, mas lateral para a equipe do São Bernardo. Para o Tigre fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Campo de ataque, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vai lá, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Bom ter você comigo por aqui, Roberto Zapiens, tá ligado conosco? Vamos, Macaca querida, coloca ele aqui, é falta. Falta pra equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Falta pra equipe do São Bernardo. Quem foi que fez essa falta aí, hein? Foi o Lucas Cândido, pelo jeito. Será que foi ele? Não, foi o Wanderson. Foi o Wanderson que fez essa falta. É falta para a equipe do Bernon. Meia esquerda, hein, Pedro Lino? Primeira falta perigosa para o Bernon na partida, Carlos Corsato. 9 minutos, tem 2 jogadores lá, me parecem ser o... Pará.
Um é o Pará e o outro deve ser o Miraíma. Isso, Dudu Miraíma. Dudu Miraíma, para bater com a perna direita. Pará para bater com a perna esquerda. 2 homens na barreira do Diogo Silva, que tá todo de vermelho. Pará saiu. Bola para Miraíma, vai queimar dali uma bomba! E espalma Diogo Silva! Canto esquerdo. Foi até cumprimentado ali pelo capitão do São Bernardo, o Helder. Que pancada do Miraíma. Primeira defesa do goleiro da Ponte no jogo, escanteio, Pedro Lino. Passe do Pará pro Dudu Miraíma, ele chutou de fora da área, o goleiro Diogo Silva esperto, espalmou. É escanteio pro São Bernardo. 10 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no 1º de maio. Vem pra fazer a cobrança do escanteio o Pará. Tá na grande área lá o Foster. O Helder também tá por lá. Foguinho também tá por lá. Ele levanta os 2 braços. Levanta os 2 braços. Vem jogar nesse sagado. Levantamento na boca do gol. Ficou no meio do caminho. Diogo Silva. A bola vai entrando. Gol do São Bernardo. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 10 minutos passados do primeiro tempo, o Diogo Silva foi buscar a bola no segundo pau, não deu pra ele, toque de cabeça pra dentro da pequena área, meteu a cabeça, meteu a perna na bola ali o Pedro Felipe e empurrou a bola pro fundo da rede, quase que sem goleiro. Vacilo da zaga da Ponte, é gol do São Bernardo. São Bernardo na frente, 1 pro Bernô, 1 pro Tigre, 0 pra Ponte. O detalhe do gol, primeiro gol do jogo, printa a tela aí, Pedro Lino. O Pará cruzou o escanteio, o bate-rebate na pequena área, o Pedro Felipe cabeceou, a bola voltou pra ele, a zagueirada da Ponte não fez nada, o placar está aberto, Pedro Felipe, São Bernardo 1, Ponte Preta 0, é o Bernô na frente no 1º de maio, Corsato. E aí, Corsato? 1-0 pros caras. O São Bernardo era melhor, né? São Bernardo era melhor. O Diogo Silva tinha acabado de fazer uma defesa que originou o escanteio e aí ele dá uma bobeada, né? A bola era muito longa para ele no segundo pau e o Pedro Felipe se aproveita. A zaga até que tentou tirar, né? Na primeira tentativa, mas 1-0 pro Bernô, a Ponte começa mal. E vem de novo, São Bernardo, bola aqui pro campo de ataque, era pro Rodolfo, sobe a zaga da Ponte, tira dali, a bola volta pra Ponte, bola pra Dudu. Quem sabe o contragolpe agora, a Ponte não achou a bola ainda, bola pra Jean Dias, foi pro chão, falta. O jogo tá parado, falta pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança no campo de ataque. João Batista de Paulo tá com a gente, valeu, Thiago Barba, salve irmãos Corsato e Mr. Gaga. 2-0 pra Nega Véia, não vai dar mais, né, Thiago? Agora tem que ser 2-1, né? 2-1 agora. Francisco Ferreira, São José dos Campos, torcendo pela macaca querida Akira Miyamoto, boa tarde. Time FI, que a Ponte venha com pontos. Lucas Cândido, queime a minha língua. Valeu, abraço, obrigado pela audiência, não esquece de deixar o seu like lá, tá bom? Errata, vai ser 2-1 pra Ponte, diz aqui o Thiago Barba. Aparecido Alves, nossa defesa tá de brincadeira, tomaram um gol desse, ninguém marca, o cara no segundo pau, pelo amor de Deus. Bola pro Emerson, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, isso é porque a Ponte tem 3 zagueiros hoje, hein? Danley Santos, na ponta, vira o jogo pra Emerson Santos, eles não são parentes, não são irmãos, mas jogam na Ponte Preta. E zagueiro, na ponta, vira o jogo, trabalha a bola ali pro Wanderson, aí o Wanderson veio, de dificuldade, perdeu. Recuperação de bola para a equipe do São Bernardo, bola na ponta esquerda, era pro Rodolfo, muito forte para ele, não, era pro Felipe Azevedo, lá na ponta esquerda, aberto, o passe foi do camisa número 59, o Pedro Felipe, procurava ali o jogador da equipe do, não, minto, foi o Dudu Miraíma que tocou essa bola ali na ponta esquerda pro Felipe Azevedo. Mas deu bobeira ali o Wanderson, hein? Perdeu a bola. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Já passamos de 13. Quase 14. 31, mais acréscimos para terminar no primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C Brasileirão. 12ª rodada, a Macaca tá perdendo, hein? Já tá 1-0 pros homens. Já tá 1-0 pro Tigre. 1-0 pro Tigre, 10 minutos do primeiro tempo. Pedro Felipe foi pra rede. São Bernardo 1. Ponte Preta 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Série A do Campeonato Brasileiro. 2 jogos começaram às 4h30. Finalzinho de primeiro tempo. Flamengo e São Paulo, Internacional e Vitória vão empatando 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos
Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Informação. Ao lado aqui do Pedro Lino, que já tem informação. Vai, Pedro Lino. Carlos Corsato, 14 minutos do primeiro tempo, São Bernardo vai vencendo e a posse de bola tá 59% pro São Bernardo e 41% para a Ponte Preta. Bola para a equipe da Macaca aqui na ponta esquerda, bola para o Everton Brito, Lucas Cândido vai passar aqui na ponta esquerda, toca para ele, Everton, pro Lucas Cândido, tem alguém na grande área, não tem ninguém, vem levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Dudu, a bola vai entrando, bateu pro gol, gol! Não. Da Ponte, mas o árbitro tá falando que não. Felipe, não tem VAR, cara. Então, o que vale é o que o árbitro marca. Mas o Dudu da Ponte teve 2 oportunidades. E agora tem um jogador do São Bernardo ali que está literalmente nocauteado dentro da grande área. Rapaz! O jogador do São Bernardo tá caído. Ô, Pedro Lino, o que aconteceu aí, hein? Que loucura, hein, Carlos Corsato? Tava lá o Jean Dias, o Everton Brito. Teve uma confusão ali na pequena área. O Jean Dias chutou, o goleiro defendeu. Outro chute do Jean Dias. E ali o juiz deu falta, não deu gol. Os jogadores da Ponte reclamam bastante que essa bola entrou, lá ele. Os jogadores conversam com o árbitro Murilo Tarrega, Corsato, mas pelo jeito... não tem VAR. 1-0. Não tem VAR, é o que o juiz fala, não tem conversa não. Eu quero ver melhor esse lance, viu? Quem tá caído ali é o camisa número 4, o Rafael Foster. Canal Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Mas aí, Corsato, é só jogar um pouquinho, né? Só forçar um pouco, né, Corsato? Tem que tentar, agora a Ponte vai ter que tentar. O lance a TV vai reprisar aí, mas a imagem que a gente tem, ela não é nítida. Pra mim, a bola não entra, né? Pra mim, a bola não entra, o goleiro consegue fazer a defesa em cima da linha. Então, o goleiro faz 2 defesas ali, pelo jeito essa bola não entrou mesmo, hein, Corsato? Olha ali, aqui o camisa número 3, o Helder, do São Bernardo, fica na frente da câmera. Só que o Júnior Oliveira não deixou essa bola passar a linha do gol. Eu gritei gol porque os jogadores da Ponte comemoraram, né? Então vamos gritar aqui, né? Mas não dá pra ver, não. O goleiro, ele se debruça em cima da bola. Bola pra Ponte, era Jean Dias, vinha na marcação. O jogo recomeça, 17, primeiro tempo, 1-0 pra equipe do São Bernardo. O gol foi marcado a 10 minutos do primeiro tempo. Bola pra Ponte, Elvis tenta dar aqui 3 dedos na bola, não conseguiu pegar. A bola fica com a zaga da equipe do São Bernardo. Foster toca a bola ali pro goleirão, Júnior Oliveira, que sai do gol com os pés, toca nela, a bola volta. Vem aqui o Lucas Cândido na marcação para cima do Rodolfo. Rodolfo ganhou, vira o jogo, trabalha a bola na ponta, bola pro Pedro Felipe, autor do gol do jogo, artilheiro do jogo até aqui, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola pro Ferreira, é o Rodrigo, ele toca a bola para Foguinho, vem buscar essa bola aqui no campo de defesa, o volante, toca a bola na ponta esquerda, bola pro Foster, abre bola aqui na ponta para Pará para Felipe Azevedo, ex-Ponte Preta, experiente, toca a bola para Pará, também experiente. Jogador da equipe do São Bernardo, vira o jogo para Foster para Ferreira aqui na ponta direita, vem o Everton Brito na marcação, o Elvis pede pro Lucas Cândido se posicionar aqui pela meia esquerda, a bola volta para a equipe da Ponte, bola pro Helder, vem o Helder, camisa número 3, taca a bola aqui na ponta, ele vira o jogo pro Pedro Felipe aqui na ponta direita, procurava o Ferreira, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda, no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O jogador da equipe do São Bernardo tá caído ali. É o Pedro Felipe. É o autor do gol, né? E ele fala com o juiz, o cara me pegou, você não viu? E o árbitro falou, não vi. Né? E a bola é da Ponte, ele não deu nada. Bola de volta pra Ponte, simples assim. Bola pra Arthur no meio pro Emerson na ponta direita pro Wanderson, agora há pouco foi sair jogando, perdeu a bola aí pro jogador do São Bernardo, quase que deu contragolpe, perigo vivo pra Ponte Preta, bola na ponta, bola pro Diogo pra Danley Santos, o Danley toca a bola pro Diogo, gente, tira essa bola daí, tira essa bola daí, pelo amor de Deus. Aí vem o Danley, mete o pé na bola, toca a bola pro Everton Brito, tentou fazer uma jogada de efeito, não conseguiu, a bola voltou pra Ponte, vem Arthur, domina, ganha essa bola aqui pra equipe da Macaca, toca a bola pro Emerson Santos, lento,
cruzamento na saída de bola. Toca a bola pro Dudu. Fez a finta. Boa jogada do Dudu. Na ponta esquerda pro Everton Brito. Vem na marcação. Jean Dias vem entrando pelo meio. O Maguinho tá na ponta direita. Vem o Brito. Passa o pé em cima da bola. Vai pro cruzamento. Trouxe a bola pra perna direita. 1, 2 jogadores na marcação pra cima dele. Voltou. Trabalhou bola pro Arthur. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Não tem ninguém. O Maguinho entrou pra dentro da grande área, né? Aí não tem ninguém, vai ficar fácil ali pro Felipe Azevedo. Sai jogando para a equipe do Tigre do ABC. Vem o Azevedo, Pará pede a bola na ponta esquerda, ninguém para. O Azevedo, ele vira o jogo na ponta esquerda, bola para Pará. Pará vem Maguinho, Maguinho vem na disputa de bola. Felipe Azevedo fica ali olhando ali pro Jean Dias, fala: pô, você fez falta, né? O Jean Dias: não, eu não fiz falta não. Bola na ponta direita, vira o jogo. Bola para a equipe do São Bernardo, tudo isso no campo de defesa, bola com o Foguinho. Foguinho trabalha a bola aqui na ponta, bola para Rodrigo Ferreira, vai passar a linha aqui de vídeo gramado, fez o passe, virou, trabalhou bola aqui na ponta, bola pro Dudu Minaíma. Dudu fez o passe do meio, Rodolfo pede. Ele vira o jogo na ponta direita. Bola aqui na ponta, pro Robson. Robson volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Pedro Felipe, autor do gol da equipe do São Bernardo. Toque de eletrônico do Felipe Marques. Já vou girar o placar. Bola pro Foguinho. Foguinho toca a bola aqui pro Rodolfo. Rodolfo vem na disputa de bola com ele, o Emerson Santos. Vem Rodolfo, vem cruzamento. Pegou no Arthur, ganhou altura. Sai do gol, Diogo Silva. Não quis pegar, deu um soquinho na bola. Aí a bola pro Dudu. E o Dudu foi puxado pelo Robson. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Quase 21 passados do primeiro tempo, no regressivo 24 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro, 12ª rodada no 1º de maio em São Bernardo do Campo. São Bernardo 1, Ponte Preta 0, placar ao vivo, futebol interior, vai, Corsato. Série D do Campeonato Brasileiro, no Manduzão, bola rolando, o Pouso Alegre vai vencendo o Boa Vista do Rio pelo placar de 2-0 lá em Pouso Alegre. No Canindé, a Lusa vence o Água Santa pelo placar de 1-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Bola pra Ponte, Dudu ganhou essa bola pra Macaca, vem. Mas ele ganha e já toca a bola pro Felipe Azevedo. Ô Dudu, o Felipe já jogou na Ponte, mas hoje a camisa dele é amarela. Não é mais jogador da Ponte Preta. Na ponta esquerda, bola pro Pará. Pará vira o jogo no meio, troca a bola aqui pra Minaíma. Minaíma com o cabelo espetado pra cima. Trabalha a bola aqui pro Foster. Um pouco mais atrás, ele volta essa bola aqui pro Robson. Robson tem um Foguinho pedindo aqui na ponta. Ele volta pro Foguinho. Foguinho lá na ponta esquerda pro Foster. O Helder pede. Ele vira o jogo na ponta esquerda, bola pro Pará. Pará tem Maguinho na marcação. Já tocou bola pro Felipe Azevedo. Vem pra fazer o cruzamento. O Rodolfo tá na grande área. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola pro Foguinho. Foguinho tem o Minaíma pedindo o jogo, mas ele vai virar o jogo completamente da esquerda para a direita, bola para Rodrigo Ferreira, fez o passe com a cabeça ali pro seu companheiro, né, que era o Pedro Felipe, o autor do gol, mas ele pegou ali o jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado. O jogo tá parado. Metade do jogo, viu, Corsato? Pega o microfone, deixa o celular de lado e fala do jogo, meu comentarista. O comentarista da Palavra Fácil. Então, a Ponte Preta deu uma melhorada no jogo, né? Deu uma melhorada no jogo, é claro, precisa do gol de empate. Vamos ver esse lance agora, se o Dudu não vai tomar cartão amarelo, né? Mas a Ponte Preta melhorou, teve chance. Aquele lance lá da bola em cima da linha, entendo que a bola realmente não entrou, né? Mas uma outra câmera pode nos ajudar no lance, mas não tem VAR, então é o que o árbitro marca no gramado, mas é uma empreitada diferente da Ponte Preta aí, que tem que buscar agora a recuperação jogando fora de casa, onde ela tá indo muito bem nesse Campeonato Brasileiro, né, Carlos? Lucas Cândido perde a bola volta para a equipe do Bernon, bola com o Foguinho, tentou fazer o passe aqui pro Rodrigo Ferreira, a Ponte ganhou essa bola com o Arthur no meio, toca a bola pro Elvis, atrás, chega a zaga da equipe do São Bernardo, tira. O Elvis tocou muito na podre ali pro Arthur, né? O Arthur não gostou muito do toque, não, saiu pra lateral pra Ponte fazer a cobrança, lateral pra Macaca fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Arthur bate na bola, toca a bola aqui pro Dudu. Deixou o bração, Dudu vai tomar cartão. Não, tá falando que não foi, tá falando que só foi no peito, tá falando que a mão foi no peito. Cara, o Dudu é o seguinte, cara. O Dudu, ele gosta de escalar prédios sem equipamento de proteção. Traduzindo, gosta do perigo.
Mas agora ele só... Ele colocou a mão pra proteger onde ele tava, só né? que aí ele a empurrou, né, Corsato? Não sei, não. É que é aquilo, né? Fez a cama, deita nela. Vou ajudar você. Fez a fama, deita na cama. É aquilo. Não, Ô, Carlos, você lembra quem que ele... não merecia. Você lembra quem que ele deu o melhor em campo no último jogo? Se ele não tomar cartão hoje, vai ser dele o voto de novo. Ele deu pro Dudu. Bola na ponta à esquerda. Você bola deu pra quem, Carlos? Pra ninguém. Bola aqui na ponta. Trabalha a bola pro Felipe Azevedo. Felipe Azevedo retorna essa bola aqui pro Foguinho. Foguinho na ponta direita. Trabalha. Bola pro Dudu Miraíma. Não foi essa a pergunta que você fez. Bola na ponta. Pra Rodrigo Ferreira. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Vai fazer o gol pra fora. Felipe Azevedo. Eu parei, velho. Tem 3 zagueiros nessa bodega aí, ninguém pega essa bola, Pedro Lino. Seria a lei do ex, Carlos Corsato. O Rodrigo Ferreira cruzou, a bola sobrou livre pro Felipe Azevedo, ele chutou em cima do gol do Diogo Silva. É tiro de meta pra Macaca, 25 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro São Bernardo no 1º de maio. Corsato, eu parei, cara. 3 zagueiros, ninguém marca, pô. Então, o Wanderson foi marcar o Maguinho, né? Tem que avisar o Wanderson que o Maguinho é do time dele. Agora numa saída ali, o Darley recuou pro Diogo. O Diogo jogou a bola a esmo pro time do São Bernardo. A Ponte deu uma melhorada no jogo, mas o São Bernardo é muito perigoso, é muito rápido. Por isso a escolha dos 3 zagueiros pelo Alberto Valentim, colocando o Darley, que é um zagueiro mais rápido. Mas tem que posicionar, né? Tem que cada zagueiro pegar um jogador aí, Carlos. Rodrigo Ferreira na ponta direita. A Ponte foi sair, saiu errado. A bola voltou pro Rodrigo Ferreira. Pau nele! Darley Santos. O Darley tá perdidaço, viu? Darley tá perdidaço, a Ponte não tá achando esse esquema com 3 zagueiros, ninguém marca ninguém. Já, se continuar desse jeito, o São Bernardo vai fazer o segundo gol. Falta pro São Bernardo fazer a cobrança aqui pela direita. E o juizão foi amigo nosso, né? Porque o Rodrigo Ferreira tava levando vantagem na jogada. Ele poderia deixar o lance terminar e depois dar o cartão pro Darley, que aliás é o primeiro cartão no jogo. Mas ele parou o jogo, é uma falta, bico direito da grande área, é muito perigosa a falta. A zaga da Ponte, eles conversam ali, né? Tem que ajustar mesmo. E o Bernot tem a possibilidade de fazer o segundo gol no jogo. Carlos e Marcelo, 26 minutos do primeiro tempo. A Ponte, nesse momento, sente falta da presença do Gé? O Gé sempre faz falta, né? Eu acho que não é o caso aí, né? O problema tá na defesa, não tá no ataque hoje. Tem que arrumar essa defesa aí, porque, pelo amor de Deus. Dudu Miraíma para fazer a cobrança da falta com a perna direita. O Pará aqui na diagonal para bater com a perna esquerda. Sei não, acho que essa bola vai direto, hein? Elvis higiena a barreira. Pará pra bola, bateu direto pro gol, Diogo! Espalma o goleiro, eu avisei, né? O jeito que ele tava lá... Era direto, Jean Dias, toca a bola aqui na ponta, bola pro Lucas Cândido, a ponta tá tentando sair, aqui não tá dando certo, tá dando a bola pros caras, vem aqui no meio, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. Dudu, bola voltou pro Elvis, o Elvis não ganha essa bola, a bola acaba pegando ali, saindo pra lateral pra equipe do São Bernardo fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Não tá legal não, hein? Não tá legal o jogo pra Macaca não. Bora lá, Ponte, diz aqui o Gidati, RG 1900, Ponte 3-1, Roberto César Santos, quero ver o que esse retranqueiro vai fazer agora que levou o gol cedo. Edson Cláudio, vamos Ponte, diz ele aqui, Abimael Costa deixando o like 26. A Ponte tá muito lenta, tá dizendo aqui o Gidalti. Wilson Correia, Dudu, até então não é jogador ruim, mas displicente, joga sem objetividade. Não sei se está ajudando ou atrapalhando, diz aqui o Wilson Correia. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bandeirinha tá dando lateral pra Ponte. O árbitro deu lateral pra... Bandeirinha tá dando lateral pro São Bernardo. O árbitro deu lateral pra Ponte. Eles estão igual a zaga da Ponte, não estão se entendendo. E aí ficou a marcação do Bandeira. Lateral pro São Bernardo. Lateral pro Bernot. Bola aqui na ponta. Bola com o Foguinho. Foguinho trabalha a bola aqui na ponta à esquerda. Ele faz o passe ali pro Rafael Foster. Foster faz o passe errado. A bola voltou pra equipe da Ponte. Lá na ponta direita. É pra Macaca. Bola pro Maguinho. Na ponta direita. Ele trabalha essa bola aqui pro Wanderson. Muito adiantado ali o Wanderson. Se for pra jogar com zagueiro adiantado assim, põe volante, pô. Bola aqui no meio. Trabalha a bola na ponte. Na ponta. Bola
pro Maguinho, Maguinho pro Jean Dias na ponta direita, já virou, trabalhou essa bola ali pro Maguinho, Jean Dias vai passar por ele ali, fez o passe, virou, trabalhou, bola na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, levanta o pezão, a zaga da equipe do São Bernardo tira, bola volta pela ponta, bola pro Wanderson no meio, toca a bola aqui pro Emerson vem jogando bola aqui pra equipe da Ponte, toca a bola pra Danley Santos, o único cartão amarelo do jogo até aqui é pro Danley Santos, jogador da equipe da Ponte, vem o Danley, ele faz o passe, abre o jogo e toca a bola pro Emerson, jogando pra trás a Ponte, né? Isso porque tá perdendo o jogo, quase meia hora de jogo, trabalhando bola aqui na ponta direita, vem o time da Macaca, a bola com o Wanderson, quase meia hora de jogo, 29-20 passados deste primeiro tempo, tá 1-0 pro São Bernardo, bola do Emerson, tenta fazer o passe aqui pro Arthur, muito espichado, não pegou, a bola voltou pra Felipe Azevedo, mudou de lado o Azevedo agora, hein? Tá aqui na ponta direita, vem Lucas Cândido, a bola pega no peito dele e sai pra lateral pra equipe do São Bernardo fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Ricardo Monteiro, o Valentim inventou e tomou gol, um monte pra defender e nada. Laterais não acertam um cruzamento, diz ele aqui. Valeu, Ricardo, obrigado por estar conosco. Ponte vinha pro campo de ataque, veio o Pará, rouba essa bola, trabalha a bola na ponta pra Foster toca a bola ali pro Foguinho. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 30 minutos, 30 segundos passados desse primeiro tempo. No regressivo 14:30 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro. 1º de maio em SBO. Ou SBC, né? São Bernardo do Campo. São Bernardo 1, Ponte Preta 0, vai Corsato. O Itabaiana vai empatando com confiança no clássico sergipano pela Série C do Campeonato Brasileiro pelo placar de 0-0. Copa América Feminina, primeira fase, primeira rodada. Daqui a pouquinho, 18 horas, a bola rola para Peru e Chile. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Pedro Lino, Mr. Gaga e do Marcelo Louco Corsato. Mas essa é o louco. Ponta esquerda, Rafael Foster, vem trabalhando bola o time de amarelo, os amarelinhos do São Bernardo na ponta, vira o jogo aqui pelo meio, volta a bola para Júnior Oliveira. Deixa eu chamar meu comentarista, o comentarista da Easy Word. Fala, Corsato, São Bernardo 1.0. Que isso, cara. Então, o São Bernardo, ele é muito perigoso no ataque, né? A Ponte tá até tentando, vamos ver esse lance. Bola pra equipe do São Bernardo, Felipe Azevedo vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado, ainda bem. Foi travado ali pelo Danley Santos, a bola ficou pro Diogo Silva, vai Corsato. Então, o Catalá percebeu que a Ponte ia jogar com 3 zagueiros, ele colocou 3 atacantes e colocou a Ponte sem sobra ali, né? Então, às vezes, o Arthur tá se espetando ali pra ver se faz essa saída com o Emerson Santos. Vai de novo, Carlos. Vem Ponte, Everton Brito, vira o jogo, toca a bola pra Jean Dias, ganha do primeiro, ganha do segundo, toca a bola pro Maguinho, perdeu. Recuperação pro Pará, sai jogando pra equipe do São Bernardo, vou ver esse ataque aqui, daqui a pouco o Marcelo complementa a bola pra Ponte, roubou a Ponte, Dudu. Ah, meu Deus, toca errado. Rapaz, é um perde e ganha. Eu acho que, cara, será que tá tão igual as cores assim? Branco e amarelo? Meu Deus, tem jogador do São Bernardo caído. Vai, Corsato, completa seu comentário. Então, o Dudu, parece que vai trocar o cara lá, hein? O Dudu tá errando muitos passes, né? Tá meio desatento o Dudu. Quando a Ponte retoma essa bola, agora há pouco ele foi tocar uma bola pro Elvis, ele tentou a caneta no Pará. E aí o Elvis olhou pra ele, colocou a mão assim na cintura e olhou pra ele e falou, toca a bola mais rápido, né? Tem que tocar mais rápido pra Ponte tentar pegar o time do São Bernardo. É um time rápido, é um time que tá se posicionando no segundo terço do campo e tá com os 3 atacantes ali à frente. O Felipe, o Rodolfo e o Pedro, que fez o gol, né? Fazendo a sobra que a Ponte Preta teria com 3 zagueiros não existir e tá complicando um pouco a situação da Ponte. Você falou, a Ponte pode mudar o esquema? Pode colocar o Emerson Santos um pouco mais à frente, fazer a função de volante, aí ele seria o primeiro volante, a Ponte teria o próprio Lucas Cândido e ainda o Dudu no meio campo, né? Mas eu acho que ele não vai acabar fazendo isso não, pode ser que ele troque no intervalo e tire um dos zagueiros para colocar aí o Serginho ou um outro atacante, enfim.
Vamos ver o que vai fazer aí o Alberto Valentim. A Ponte até que tá tendo algumas possibilidades, né? Mas o problema realmente tá nessa marcação aqui no campo defensivo. O ataque do São Bernardo tá dando muitas dificuldades pra Ponte Preta. E vem Hugo Sanches no São Bernardo, hein, Carlos Corsato? É o Miraíma que tá ali? Não, acho que é o Ferreira, o Rodrigo. E aí, cara, o Rodrigo é lateral, né? Rodrigo é lateral. Ele bagunçou no começo do jogo, né? Ele que deu o passe pro Pedro Felipe marcar o gol. Só vamos confirmar pra ver se é o Rodrigo Ferreira mesmo. Porque o Hugo é atacante, cara. Ele vai tirar um lateral, botar um atacante, aí tem que ver quem que vai fazer a ala, né? Vamos ver. E é o Rodrigo mesmo. Sai Rodrigo Ferreira, camisa número 2 no São Bernardo. E entra o... 21. Hugo Sanches. Então sai o número 2, Rodrigo Ferreira. E entra o 21, Hugo Sanches, no São Bernardo. Ele já se posiciona aqui pela lateral direita. Então ele vai fazer a lateral direita. E deu o passe errado agora pra Ponte ali. Então o Hugo vai entrar na vaga mesmo do Rodrigo Ferreira, que sai com contusão muscular, Carlos. Primeira alteração do técnico Ricardo Catalá com 34 minutos do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Flor de Lótus Web, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bola pra Ponte, Maguinho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, para um Everton Brito, sai do gol, goleiro. E aí, lógico, né? Que ele vai levantar o bração e vai falar que foi atingido, então eu vou até girar o placar aqui, viu? E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 35, quase 36 passados deste primeiro tempo. No regressivo 9 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série C do Brasileirão em São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista. São Bernardo tá na frente, hein? O Pedro Felipe marcou a 10 minutos do primeiro tempo. Tigre 1, Macaca 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Série A do Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo no Maraca. O Flamengo vai empatando com o São Paulo pelo placar de 0-0. Já no Beira-Rio, também 0-0. Segundo tempo por lá, em Internacional e Vitória. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vem Hugo Sanches, ele que entrou no lugar do Rodrigo Ferreira, fez o passe aqui pelo meio, Emerson. Estica o pezão, tira, joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Aqui pelo setor de ponta direita vem ele, Hugo Sanches, para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do São Bernardo, para a equipe do Bernu. Você segue participando, dando like na nossa transmissão no YouTube Futebol Interior. Estamos na Alexa, ouvir rádio Futebol Interior. E aí você vai ouvir o nosso som. Bola aqui pela ponta esquerda no campo de defesa. Bola com o Foster. Foster trabalha a bola para parar no meio pro Felipe Azevedo. Felipe Azevedo tá trocando de lado toda hora. Agora tá lá na ponta esquerda. A bola volta pro Dudu. Aí vem o Dudu, meio que capengando ali, né? Meio que capengando aos trancos e barrancos. Agora tá dizendo que pegaram ele. Tá se contorcendo em dores ali. Parece uma largatixa. O Dudu ali, o jogo tá parado, falta pra Ponte, pisou no pé dele o Rodolfo, hein? Ele escorregou e depois o Rodolfo pisou no pé do Dudu, né? Foi sem querer, né? Foi sem querer. O Elvis vai cobrar a falta, Corsato. Falta pra Ponte, fazer a cobrança aqui pelo setor de meia direita, campo de defesa, trabalha a bola pra equipe da Macaca, bola pro Wanderson. Meu Deus. Passe errado, a bola saiu para lateral pra equipe do São Bernardo. A verdade, né, Corsato, é que o primeiro tempo da Ponte não é bom, né? Não. Teve aquela chance lá que o goleiro pegou em cima da linha, né? Que a Ponte até quis o gol. Mas o São Bernardo merece o resultado, Carlos. O São Bernardo é melhor, merece o resultado. Um escanteio só, um amarelo só e o São Bernardo vai vencendo o jogo. É jogo de duas equipes que tomam poucos gols e também fazem poucos gols, né? Os dois times, né? Bola na ponta, trabalha a bola aqui pelo setor de ponta esquerda. No reloginho, 38 minutos passados do primeiro tempo. Você ligado em FM 87.9. Pra você ligado no YouTube Futebol Interior. Pra você ligado na Flor de Lótus Web. Bola pra Ponte, bola pra Arthur. Daqui na ponta esquerda. Ponte, camisa branca, faixa preta no peito. Meia, calção branco. Time do São Bernardo, camisa amarela. Meias amarelas, calção preto. Bola pra Ponte, na ponta, é pro Jean Dias.
Chega Foster, tira, tem gente conectando aqui o Jean Dias já nas redes sociais. Bola pra Maguinho na ponta direita, trabalha a bola pra equipe da Ponte. Ele vira o jogo pra Dudu pra Lucas Cândido pra Emerson. O time do São Bernardo deixa os zagueiros da Ponte tocarem a bola. Aqui na ponta esquerda, bola pro Arthur. Arthur tenta fazer o passe e perdeu. Recuperação de bola aqui pro Pedro Felipe. Ele volta um pouco mais atrás, bola pro Hugo Sanches. Hugo Sanches tem o Minaíma ali. Ele volta a bola atrás, bola pro Helder. Helder vai tocar a bola pro goleirão Júnior Oliveira. Perna esquerda pro Hugo Sanches. Hugo Sanches põe a bola no meio. Danley Santos de cabeça tira. A bola volta pro Arthur. Arthur tenta fazer o passe, ganha essa bola pra Ponte. Na ponta, bola pro Elvis. Vem cruzamento, 3 dedos. O toque pro Dudu de cabeça. Espalma o goleiro. Mete a cabeça na bola, o jogador da Ponte. Espalma Júnior Oliveira. Quase o gol de empate na Ponte, Pedro Lino. Belíssimo cruzamento do Elvis. Encontrou o Dudu de cabeça e o Júnior Oliveira, mais esperto ainda, fez a defesa. E por enquanto o São Bernardo vai vencendo a Ponte Preta por 1-0. E Corsato, em 2020, o Ricardo Catalá era treinador do Guarani. E ele caiu no jogo Ponte Preta e Guarani num derby no estádio Moisés Lucarelli. E vem os caras, vem os homens. Bola com o Rodolfo no meio pra Miraíma pra Hugo Sanches. Entrou agora no primeiro tempo a 34 na vaga do Rodrigo Ferreira, que saiu contundido. Chega por baixo o Arthur. Mete o pezão na bola, tira, joga a bola pra lateral pra equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Vem pra fazer a cobrança Hugo Sanches, ele toca a bola pra Felipe Azevedo. Felipe Azevedo vai descolar o cruzamento, levantamento na boca do gol, pra fora, pegou na rede pelo lado de fora, foi embora. Tiro de volta pro goleirão Diego Silva fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vem bola aqui pro campo de ataque. Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca, hein? YouTube, Hora da Macaca. Wanderson trabalhando bola aqui pro time da Ponte, meia direita, canto alto do seu televisor, canto alto do seu aparelho, seja qual for o seu aparelho, a Ponte estava lá no canto alto, agora tá aqui na meia, na intermediária, agora é canto baixo, bola pro Arthur na ponta para Danley Santos, chuteiras laranja, vira o jogo para Cândido, chuteira laranja, para Dudu, chuteira preta, vira o jogo para Emerson Santos, chuteira branca, trabalha a bola para Elvis, chuteira laranja, na ponta direita, voltou, bola para Wanderson, chuteira preta, bola pro Emerson Santos, vem jogando bola aqui para a equipe da Ponte, 41 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 1-0 pro São Bernardo. Danley Santos para trás, bota a bola pro Diogo Silva, tira essa bola daí, Diogo, vai bater. Entregou no pé ali do Pedro Felipe, ganha a bola para a equipe do São Bernardo, tocou a bola para Rodolfo na ponta para Felipe Azevedo, vai queimar ali, bateu pro gol, Diogo Silva. Isso vai sair errado, jogada que começa com uma saída errada do Diogo Silva. Não tá dando certo esse negócio. Tem que pifar essa bola, põe bola lá na frente. Bola pro Dudu, Dudu passa pelo primeiro, não passa pelo segundo, foi falta. O árbitro tava dando a vantagem, mas aí pegaram o Dudu. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. Cara, o Dudu é o melhor jogador da Ponte no jogo, viu? Também acho. Ele pode até tomar cartão amarelo, jogando bem mesmo. Expulso, mas no primeiro tempo é o melhor jogador da Ponte. Hoje se o jogo terminasse, é que a gente não vota com derrota, mas eu tô contigo. Bola pra Ponte, bola pro Everton. Everton vem na marcação, pra cima dele o Pedro Felipe. Volta essa bola na ponta. Bola pro Arthur pro Elvis. Elvis volta. Quer falar alguma coisa, Pedro? Eu tava conversando com um amigo meu, que é amigo do Dudu, o barbeiro, que corta o mesmo cabelo. O Dudu não é um mau jogador, ele só tem a cabeça um pouco fora. E ele quer mostrar vontade e acaba excedendo essa força de vontade que ele demonstra. Agora podia ter mandado um amarelinho ali pro jogador do São Bernardo em cima do Everton Brito, né? Tá parado, falta pra Ponte, meia esquerda. Eu achei que já teve oportunidade de 2 cartões amarelos pro time do São Bernardo, ele não deu, né? Teve um lance que o Dudu foi puxar o contragolpe, ele foi seguro. Foi até o Pedro Felipe que segurou o jogador da Ponte, ele não deu cartão. E esse lance agora também, tô com você. Era pra cartão amarelo, mas por enquanto só um no jogo e pra Ponte. O Ricardo Monteiro tá dizendo que o Dudu tá perdido. Ele quer que tire o Dudu e põe o Serginho. Eu tô gostando. A única coisa que o Dudu não tá fazendo bem, às vezes, é passar a bola. Elvis pra bola, vem levantamento na boca do Google, ele não podia ter pegado, o Júnior Oliveira dá um soco na bola, tira, a bola volta pra Ponte, Dudu, deixou passar, a bola volta pelo meio, é o Maguinho, só tem o Elvis, é o último jogador da Ponte, por incrível que pareça, agora volta o Danley Santos, ele trabalha a bola aqui pro Everton na ponta esquerda, já virou, trabalhou bola pro Dudu no meio, pro Everton Brito na ponta esquerda, pro Arthur, fez cruzamento, Foguinho chega, tira, e o Jean Dias tava ali, ó, com
a boca na botija para mandar a bola pro gol. A bola saiu, foi embora, linha de fundo, escanteio pra Ponte. É o primeiro escanteio pra Macaca no jogo, Pedro Lino. Primeiro escanteio pra Macaca, o segundo do jogo, o Arthur cruzou. O Jean Dias estava lá esperto, só que o zagueiro do São Bernardo foi mais esperto ainda. É escanteio pra Macaca, Elvis na bola, 44 minutos do primeiro tempo. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. O Wanderson tá por lá, o zagueirão da Ponte, Lucas Cândido também. E o árbitro conversa, hein? Emerson Santos também tá por lá. Elvis pra bola para fazer a cobrança do levantamento na boca do gol. Toque de cabeça para fora. O da Ponte, né? Tocou na bola, ela foi embora, liga de fundo. Tiro de volta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pessoal aqui no chat pegando no pé do Valentim. Ricardo Monteiro, Akira Miyamoto, Lucas Cândido é lento, Wilson da Rocha, Valentim medroso. Dudu só precisa fazer o simples, tem hora que ele enfeita demais. Acorda, Valentim, time tá engessado, diz aqui o Akira Miyamoto. O Wilson tá dizendo que é um dos piores jogos do Elvis até aqui. E vem São Bernardo. Rodolfo ganhou essa bola na ponta esquerda, vira o jogo pra Miraíma, perdeu pra Dudu. Dudu ganhou pra Ponte, virou, trabalhou bola pra Jean. Jean pra Maguinho, quem sabe o contragolpe da Ponte. Bola pro Elvis. Elvis na ponta, achou bom passe pra Everton Brito. Vai passar aqui na ponta esquerda o Danley Santos. Everton Brito vira o jogo na ponta esquerda, procurava o Maguinho. Chega a zaga. Mais 5. Foster dá um bico nessa bola, tira. Vamos até 50, informou aqui o nosso repórter Pedro Lino. Bola na ponta pro time da Ponte, aqui na ponta esquerda. Recebe na ponta direita. Vem bola pro Wanderson. Wanderson vem trabalhando bola para a equipe da Ponte. Toca a bola para Jean Dias. Jean Dias atrás. Bola pro Wanderson. Wanderson na ponta. Toca a bola pro Arthur. Tô tentando entender aqui a movimentação da Ponte no campo de ataque. Bola pro Everton Brito. Everton Brito aberto aqui pela ponta esquerda. Toca a bola pro Arthur. Agora o Danley veio jogar de lateral e o Arthur tá jogando de zagueiro, velho. Tô tentando entender, juro por Deus. Bola aqui na ponta, vira na direita, bola pra Maguinho. Maguinho pede bola na ponta, era o Wanderson que tava por ali. Ele volta, essa bola um pouco mais atrás, bola pro Arthur aqui, ó, na quarta zaga. Dudu pede bola, o Arthur olha pra esquerda e toca a bola na direita. Bola pro Maguinho, de primeira, tentou tocar a bola pro Jean Dias, sai do gol, goleirão. Júnior Oliveira por baixo, vai lá, cata, agarra o goleiro da equipe do São Bernardo com uniforme quase todo azul, só luva branca e a chuteira, que é aquele verde reluzente. Tá escuro, tá escuro o 1º de maio em Carlos Corsato. Não sei se é a transmissão, não sei se é a iluminação do 1º de maio, mas tá bem escuro, hein? Tá escuro. Não, mas normalmente é um pouco escuro, sim. A iluminação, você tá acostumado com a iluminação agora da Ponte Preta, né? É outro patamar. Outro patamar. Outro patamar. Bola pra equipe do São Bernardo, Vinha, chega a zaga da Ponte, tira a bola, volta aqui pelo meio, ganha essa bola aqui o Lucas Cândido, ganhou do primeiro, perdeu do segundo, a bola ficou na ponta direita pra Maguinho. Lateral pra Ponte, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Aí o São Bernardo tá metendo pau, né? Metendo a pulha. Agora foi falta em cima do Jean Dias. O jogo tá parado, falta pra Ponte. Elvis vem para fazer a cobrança. Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite, hein? No YouTube, Hora da Macaca. No reloginho dos canais Futebol Interior, 47 minutos passados do primeiro tempo. Vamos até 50. Segundo o árbitro do jogo, Murilo Tarrega, Vitor de São Paulo. É falta pra Ponte. Elvis. Vem ele, o camisa número 10, capitão da Ponte, para fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca. Quem sabe o golzinho de empate ainda no final do primeiro tempo. É falta para a equipe da Ponte, que demora para bater essa falta aí. O juiz mandou dar uma segurada, agora mandou valer. Bola para a Ponte, bola na ponta direita, bola para Jean Dias, vai para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou no jogador do São Bernardo, saiu. Linha de fundo, escanteio para Macaca, lá na ponta direita, segundo escanteio do jogo para a Ponte, o terceiro da partida. Mais um escanteio para Macaca, Carlos Corsato, 48 minutos do segundo tempo. Elvis na bola, Macaca tenta empatar ainda neste primeiro tempo. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, era pro Danley Santos, a zaga tirou, a bola voltou pra Ponte, pra Lucas Cândido, Foguinho vem na marcação pra cima dele, o Cândido traz a bola aqui pra ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra trás, pra fora. Wanderson, ele teve que inclinar a cabeça pra trás, né? E ali tirou a direção, a bola foi embora, na linha de fundo, tiro de volta pro goleirão do São Bernardo. Pedro. O belo cruzamento do lateral da Ponte Preta, Carlos Corsato, o Wanderson sozinho cabeceou
só que a bola foi pra fora, é tiro de meta pro Júnior Oliveira, 1-0 São Bernardo, o Bernô vai vencendo no Brasileirão da Série C. O Wilson da Rocha diz aqui no YouTube, desde o jogo contra o Concórdia que o Jean Dias largou mão de jogar. O Ricardo Monteiro, esse maguinho, meu pai. Ô Corsato, só discordando desse último comentário, eu achei que o Jean Dias jogou bem na última partida da Ponte Preta, viu? Acho que ele foi, não tá sendo aquele Jean Dias. Do Campeonato Paulista, não. Sim, só que ele deu uma bela, no último jogo ele deu uma bela melhorada. Mas hoje também não tá aparecendo, né? Bola para a equipe da Macaca, aqui no meio. Vem trabalhando bola o Emerson Santos. Ganha essa bola para a Ponte, toca a bola para Cândido. Cândido para o Arthur. Agora o Arthur já veio aqui de novo na lateral esquerda. Ele toca a bola para Cândido. 49-20. O Cândido consegue fazer ali o rodopio. 360 em cima do jogador da equipe do São Bernardo. Toca a bola para Brito. Everton Brito para Elvis. Elvis na ponta esquerda para o Arthur. Arthur vem na marcação. Ganha essa bola para a Ponte. Chegou por baixo. Rouba a bola a equipe do São Bernardo e vem. Bola aqui para o campo de ataque. O Lucas Cândido ficou. O Rodolfo tá lá no meio. Entre os zagueiros da Ponte. Não vai querer o jogo, né? Ele vai querer a falta, vai esperar o contato. Bola veio o Everton Brito. Agora foi falta pra Ponte. O árbitro vai terminar aqui o primeiro tempo. É falta pra Ponte. A sorte é que o Pedro Felipe não quis o jogo, porque o Rodolfo estava sozinho entre os zagueiros lá. Mas o árbitro aponta o centro do gramado. Não há tempo pra mais nada. Apita. Final de primeiro tempo. No 1º de maio. 1 pro São Bernardo. Gol do Pedro Felipe a 10 minutos do primeiro tempo. 0 pra Ponte. São Bernardo 1, Ponte Preta 0. Final de primeiro tempo aqui nos canais Futebol Interior. Ô Pedro Lino, sem a nominação, mas passa aí pra gente os jogadores à disposição do técnico Alberto Valentino, banco de reservas da Ponte Preta. Vai lá, Pedro. Carlos Corsato, os bancos de reservas da Macaca no 1º de maio tem Pedro Rocha, Simon, Rodrigo, Sérgio Rafael, Toró, João Gabriel, Luiz Felipe, Diego Tavares, Léo Kovic, Serginho, Léo Oliveira e Bruno Lopes. O Gustavo 25 hoje nem pro banco foi, né? Nem nesse jogo, nem no último jogo ele também foi pro banco. Legal. E no São Bernardo? São Bernardo vai de Vanderlei, Arthur Henrique, Echaporã, Vitinho, Matheus Salustiano, Emerson Santos, Hugo Sanches já entrou, Pedro Carrerete, João Paulo, Vitor Andrade, Lucas Reis e Felipe Garcia. E aí, Corsato, final de primeiro tempo, a Ponte perde e o São Bernardo vence pelo placar de 1-0. Seu comentário aí, seu destaque, sua manchete desse primeiro tempo. O São Bernardo foi melhor e merece a vitória parcial. Depois do intervalo, o Marcelo Corsato vai comandar um intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Percap Brasil, Clube Concórdia, placar ao vivo Futebol Interior e Hora da Macaca, voltamos em 3 minutos. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe do Portal Futebol Interior, são 5 da tarde, mais 57 minutos, estamos aqui no Taquaral, em Campinas, estúdio do Portal Futebol Interior, para transmitir para você. Por enquanto, a Ponte Preta no primeiro tempo vai perdendo, o gol foi do Pedro Felipe, 10 minutos, né? Um pouquinho aí, 10 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o São Bernardo, que, na minha visão, tá melhor que a Ponte Preta e merece o resultado. Outro jogo também que começou às 5 da tarde, esse é lá da ponta de baixo da tabela, o Itabaiana vai empatando com Confiança, e é o clássico sergipano pelo placar de 0-0, a bola rolando no Etelvino Mendonça. Bom, a Ponte Preta fica com 23 pontos na segunda colocação. Ela tem ao seu encalço o Ipiranga com 20 e o Londrina também com 20. A Ponte tem 7 vitórias, o Ipiranga tem 6 vitórias, né? Então, se o Ipiranga vencer o seu adversário, ele vai a 7 vitórias, 23 pontos, e aí depende de quanto que ele vai vencer o adversário. Por enquanto, o Ipiranga precisaria vencer por 3 gols de diferença o seu adversário para passar a Ponte Preta, mas ainda o jogo da Ponte não terminou. A Ponte pode tomar mais gols e aí o Ipiranga pode vencer até por menos. O Londrina, vencendo, ele tem 5 vitórias, né? Então, se ele vencer, ele vai a 6 vitórias, chega a 23, mas não passaria a Ponte Preta. Então, a Ponte, perdendo hoje, no máximo que ela termina a rodada, é na 3ª colocação. O Bernô tá pulando bem, hein? Tá saindo da 8ª colocação e indo para a 5ª colocação com 19 pontos ganhos. Série C do Campeonato Brasileiro. Teremos hoje ainda 7h30 da noite Tombense e ABC, estou acompanhando aqui no placar ao vivo, Tombense e ABC, 7h30 da noite. O Floresta, que é o próximo adversário da Ponte Preta, pega hoje também o time do Ipiranga, lá no Domingão. Amanhã, 4h30 da tarde, esse jogo você vai acompanhar com a gente aqui no YouTube e também no nosso canal de áudio e na Valinhos FM, Guarani e Ituano, 4h30 da tarde, a transmissão começa às 3h30, Gustavo Marques dá o recado aqui no Portal Futebol Interior. Também amanhã, 4h30 da tarde, com acompanhamento do placar ao vivo, a bola rola para Botafogo e Londrina. Amanhã, ainda às 7 da noite, teremos 2 partidas, o Caxias pegando o Anápolis e o Figueirense encarando o Náutico. Na segunda-feira, fechando a rodada às 7h30 da noite, Retrô e CSA, Maringá e Brusque. Lembrando mais uma vez que a Ponte Preta volta a campo, 13ª rodada, próximo sábado, dia 19, 7h30 da noite, estaremos aqui para transmitir o jogo Ponte Preta e Floresta. Deixa eu dar uma passadinha para os outros jogos aqui no placar ao vivo, jogos que estão acontecendo nesse momento ou que vão começar há pouco. Daqui a pouquinho vai ter pontapé inicial lá pela Copa América Feminina, primeira fase, primeira rodada, Peru e Chile. A bola rola já já. Brasileirão, Série A, o retorno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo sai na frente do São Paulo. Estamos no segundo tempo lá, hein? É gol do Mengão, Luiz Araújo, lei do ex aqui. 15 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Flamengo. Lembrando que nesses 2 jogos que estão acontecendo hoje,
pela Série A nesse momento, estreia de treinadores, né? O São Paulo com o Crespo no comando e o Vitória com o Fábio Carilli, né? No comando do Vitória. O Vitória vai empatando o segundo tempo com o Internacional pelo placar de 0-0, dois times que estão lá na ponta de baixo da tabela. Série D do Campeonato Brasileiro, deixa eu pegar resultados dos paulistas. Não, deixa eu falar alguns resultados, estamos com tempo aqui. O trem do Amapá vai perdendo pro Gás pelo placar de 3-1. O Sampaio Corrêa vai batendo o Tocantinópolis por 2-0. O Iguatu do Ceará vai vencendo o Maracanã do Ceará também. Equipe clássico cearense aqui, né? Pelo placar de 1-0. O Altos vence o Parnaíba pelo placar de 4-2. Jogo de times lá do Piauí. O Souza da Paraíba vai perdendo para o 13 da Paraíba pelo placar de 1-0. O União Araguainense vai empatando com o Jequié da Bahia 0-0. O Sergipe com o Lagarto 0-0. Série D, tá, gente? O Porto Velho vai vencendo o Goiânia pelo placar de 1-0. Teremos daqui a pouquinho o Luverdense e Misto. A Aparecidense vai batendo o Goianésia pelo placar de 2-1, finalzinho por lá. Segundo tempo, bola rolando no Canindé. A Portuguesa vai batendo Água Santa pelo placar de 1-0. Deixa eu clicar aqui para ver quem fez o gol. O Marcelo Freitas, o gol da Lusa. O Rio Branco do Espírito Santo vai batendo Porto Vitória pelo placar de 1-0. O Nova Iguaçu perde para o Maricá do Rio de Janeiro por 3-1. O Pouso Alegre vence o Boa Vista. Deixa eu ver se tem jogador da Ponte que foi para a rede aqui. O Ravanelli joga lá no Pouso Alegre. Não. Léo Muchacho e Thiago Rubinho, os gols do Pouso Alegre, 2-0 pro Pousão. O Operário vai empatando com o Uberlândia 1-0. O Monte Azul perdeu para a Inter, hein? A Inter venceu mais uma na competição. O Bianconi foi para a rede 1-0 para a Inter de Limeira. O Goiatuba vai vencendo o Itabirito pelo placar de 1-0. O Cascavel vence o Cianorte pelo placar de 2-1. Série B do Campeonato Brasileiro. Que campanha mais uma vez do Novo Horizontino, hein? Sapecou 3-1 para cima do América. O jogo começou às 4 da tarde. Os gols do Grêmio, ex-Ponte Preta, Pablo Diego foi pra rede, fez o segundo gol. Ex-Ponte Preta, César Martins também fez gol, zagueiro, de cabeça. E o outro foi do Matheus Friso. Eu acho que esse ano o Novo Horizontino sobe, hein? Eu acho que o Novo Horizontino sobe esse ano, hein? O Novo Horizontino vinha de três jogos ruins, inclusive o último jogo do Novo Horizontino foi contra o Botafogo. Nós fizemos aqui nos canais de futebol interior, lá com a Amizade FM de Novo Horizonte, e o pessoal tava pé da vida, porque o Novo Horizontino não vinha fazendo bons jogos, tinha só empatado contra o Botafogo, que tá brigando lá na parte de baixo da tabela, mas agora conseguiu um bom resultado contra o América, que não tá fazendo também um bom campeonato, não. É isso, muito bem, 3-1 pro Novo Horizontino jogando contra o América. Copa Paulista, vamos lá, deixa eu ver que rodada que é aqui da Copa Paulista, quinta rodada. Linense, Grêmio Prudente 0-0, o Comercial perdeu pro União São João pelo placar de 1-0, o Paulista perdeu pro 15 de Piracicaba por 1-0, Primavera e São Bento jogando no Majestoso, placar de 2-2. O jogo começou às 3 horas da tarde. Cauã e Brunão, os gols do Fantasma, Flávio Souza e Léo Príncipe, ex-Corinthians, os gols do São Bento, perdão. O São Caetano perdeu em casa pro Taubaté 2-0. Muito bem, portanto, resultados aí pra você. Deixa eu ver no Campeonato Paulista Sub-20 se tem resultado de Ponte Preta aqui. Não tem. A Ponte não jogou no Campeonato Paulista Sub-20, né? Ponte Preta venceu, como o Marcelo Corsato, o Aguaí. Só deixa eu confirmar aqui. Mas é pelo Sub-17. Não, a Ponte Preta jogou ontem pelo Paulista Sub-20. Ah, tá. Só vou confirmar aqui. Beleza. Aí já te falo. Bom, pelo Paulista Sub-20, primeira divisão, jogos de hoje, Ituano 2, Palmeiras 0, Red Bull Bragantino 1, Portuguesa 0, Corinthians 4, Referência 1, Bandeirante 1, São Paulo 2. Voltando pro jogo da Ponte Preta aqui, o Pedro Lino falou o banco de reservas da Ponte Preta, tem Bruno Lopes, tem Toró, pro ataque tem o Diego Tavares. Não sei se ele volta com mudança, viu, Carlos, pro segundo tempo. Eu voltaria. Eu tiraria um dos zagueiros ou um dos volantes. Ô Marcelo, só interrompendo, a Ponte Preta venceu o Esfera de virada ontem por 2-1. Muito bem, o Sub-20. Sei lá, eu mexeria aí. A minha primeira opção seria o Bruno Lopes.
Mas se ele colocar o Toró, também não vou achar ruim, não. Não vou achar ruim, não. Eu tô contigo. Eu tiraria um dos zagueiros, né? Volante não. Eu acho que o Lucas Cândido e o Dudu, eles não estão mal no jogo. Eles estão fazendo o jogo possível, né? Mas a Ponte joga com 3 zagueiros e toma o gol. Os caras não encontraram o Pedro Felipe, jogador da equipe do São Bernardo. Depois o Felipe Azevedo teve uma outra chance clara de gol entre os zagueiros. Eles não estão se encontrando, né? Então eu mudaria esse esquema aí, tiraria um zagueiro e colocaria mais um atacante. Aí você pode escolher Toró, Bruno Lopes, fica à vontade aí. Hoje pra variar, a cabeça passou de 50, então a memória vai ficando ali esquecida, né? Eu deixei meu óculos titular em casa. Eu tô com óculos reserva, mas eu não tô enxergando quase nada, cara. Roberto César Santos, o que esse retranqueiro vai fazer pra pelo menos empatar esse jogo? Então, o Roberto César Santos, a gente falou aqui, né? Eu não acredito que ele volte com alteração, mas se ele voltar, eu vou gostar, tá? O Nico, estamos esperando para ver o poder de reação desse time, pois hoje a sorte não tá do nosso lado, até agora. Precisa de reforços para subir. Aliás, Carlos, Pedro Lino, a janela está aberta. E aí, cadê os reforços? Cadê? A janela está aberta, Carlos Corsato. Dizem que a Ponte vai contratar, deixou para contratar nessa segunda janela, né? Tá atrás de atacante, de volante. Vamos ver o que o departamento de contratações da Ponte Preta vai aprontar nessa janela. Volante eu não ouvi. Eu ouvi 2 atacantes, um meia. E o lateral esquerdo lá do Paysandu. O lateral esquerdo, né? Então são essas 4 posições. Como aí que chama o cara? Kevin. Lateral esquerdo. Que a Ponte já quase contratou ele antes do campeonato, né? O Brigatti deu entrevista essa semana às emissoras de rádio de Campinas e ele fala que estava praticamente certo, mas né? Aí ele se machucou. Aí até eu estava ouvindo na Bandeirantes o Batista falando, então é a primeira contratação, podemos anunciar? Ele falou, não, a Ponte voltou, a Ponte tem sim interesse no jogador, mas precisa acertar ainda com o Paysandu. Enfim, não sei, a Ponte contratou, né, naquela janela de exceção o Léo Kovic. Mas assim, eu vou insistir de novo, né? A Ponte, já com o Danilo Barcelos e o Arthur no elenco, a Ponte estava atrás de um lateral que seria o Kevin, certo? O Danilo Barcelos se contundiu. A Ponte foi lá e buscou um cara pro lugar do Danilo Barcelos. Ela continua, então, precisando de mais um lateral esquerdo. Muito bem, vai começar o segundo tempo e vem aí de novo pra soltar a voz e emocionar o povo, ele... Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vai tocar na bola o time do São Bernardo. Rodolfo vai tocar na bola, vai começar o segundo tempo de jogo, 12ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro. É só o início desta 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Apita o árbitro, a bola tá rolando no segundo tempo. É hora de printar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Aliás, com uma saudade de fazer uns 5, 6K, acho que vou fazer isso amanhã, umas 6 horas da madrugada. Tá comigo, Corsato? Vambora? Não, tá louco. Começa o jogo, começa. Pra fazer exercício físico não tem dia, não tem hora, não tem lugar, pô. Tem coisas que não tem dia, hora e nem lugar. Bola pra equipe do São Bernardo aqui na ponta esquerda, é o Pedro Felipe, vem ele de novo na marcação, chega a zaga da Ponte, tira a bola, volta com o Felipe Azevedo, Dudu, vem na marcação pra cima dele, não acha a bola volta pra parar, quase 1 minuto, segundo tempo de jogo, fez a finta, vem São Bernardo e deu ruim pra Ponte, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, por baixo, chega a zaga da Ponte. Danley tira, joga a bola, linha de fundo, era o Robson, que salseiro danado, um carnaval ali pra cima da zaga da Ponte, que perigo, escanteio pro Tigre, Pedro Lino. Mal começou o segundo tempo e o Robson já dando trabalho pra zaga da Ponte Preta, o zagueiro da Ponte tirou escanteio pro São Bernardo, pelo que me parece é o... Dudu Minaíma, ele pra fazer a cobrança, pra bola, levantou, fechado o primeiro pau, chega a zaga da Ponte pra tirar a bola, volta ali com o Jean Dias, tá esperando a falta, Foguinho vem pra cima dele, o Jean Dias toca no par, a bola acaba saindo pra lateral, mas lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. E pra quem queria alteração, nada nanina não, né, Pedro Lino? Isso mesmo, 0 alterações, quem tá com a gente ouvindo aqui é o Daniel Farias, o repórter do Guarani, tá trabalhando e ouvindo a gente aqui no jogo da Ponte. E quem tá com a gente também é a lenda, viu?
além da de Rio Preto e região, Batata. Já que o diretor abandonou o Zap, estou ligado aqui no SEMAI, Sistema de Água de Rio Preto. Se a Ponte Preta jogar um pouco mais, nós empata. Fomos roubados. Abraço. Ô, Batata, não tem mais Zap. Aquele número foi embora. Aquele número se escafedeu. Esquecemos de recarregar e perder. Desapareceu. Ó, Zap antigo, volte. Volte para os seios de sua amada. Não tem, Batata, já foi falado aqui. O Zap perdeu, o Zap voltou para a operadora. Agora é outro. Se quiser, Robson na ponta, vem trabalhando bola, vai no YouTube, manda mensagem pra gente no YouTube. O que você tem contra o YouTube? Precisa de mensagem. Não precisa de mensagem lá, Batata. Vai no YouTube, pô. Tô lendo todas as mensagens aqui, não tô cobrando nada. Um abraço pro Daniel Farias, mandou mensagem pra gente aqui. Daniel que vai estar amanhã na transmissão com o Gustavo Marques do jogo do Guarani contra o Ituano. Bola pra Felipe Azevedo, linda finta. Aí chegou o Dudu. Ele nos corredores, ganha a bola, trabalha aqui na ponta direita, daqui a pouco você fala, chega a zaga da Ponte. Ficou pedindo falta ali o Jean Dias. Foi nada. Ele colocou a bola na frente, né? Também achei que não foi nada, não. Segue o jogo. O que é, Corsato? O Pedro Lino chama o Daniel Farias nos corredores aqui do Portal Futebol Interior de Dani. Eu acho que ele tá errado porque eu nunca vi o Daniel Farias na minha vida, o Carlos Corsato. Eu acho que vocês deveriam resolver essa situação fora daqui, por exemplo. Você não quer contratar um advogado, Marcelo? Você tem um pra indicar? Eu tenho. O Pedro também tem um pra indicar. Eu tenho um advogado pra indicar também. Vai ser do mesmo escritório. É da mesma empresa. Vai ser do mesmo escritório. Mas aí vocês que der o BO, o escritório ganha. Se virem vocês dois. Tá, a bola aqui pra Ponte, na ponta direita. Não tem alteração, viu? Ponte, o Valentim não mexeu. Ó, Felipe Azevedo. Toca a bola pro Rodolfo, time experiente aqui da equipe do São Bernardo. Na ponta direita pro Miraíma. Fez o toque, virou, tocou pro Felipe Azevedo. Não conseguiu pegar, a bola saiu. Saiu para a lateral, é lateral para a Ponte, fazer a cobrança aqui pela ponta direita, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, só para falar aqui do Daniel Farias, nossa contratação aí veio para a vaga do nosso querido Albert Cavalcante. Menino é bom, hein? Que levantou, voou, né? Bateu asas. Bateu. Borboleta voou. Borboleta. Albert Cavalcante. Um abraço, Albert. Grande Albert Cavalcante. Aí o Daniel Farias veio pra vaga do Albert, né? Mas vem lá de Belém do Pará, né? Veio aqui pra Campinas pra marcar o seu nome. Será que ele já comeu tacacá? Eu não sei, com certeza. Eu não sei se ele se arrependeu, né, de estar na equipe de esportes aqui dos Canais de Futebol Interior. Luso ele, hein? É porque porque tem os narradores são meio malucos, né? Narradores aqui da casa, né? Então, meio. Teve um aí que tá do outro lado que veio sendo na transmissão passada falando que eu tava dando o público e renda errado, pô. Não foi você, a conta da Ponte, eu ia falar da conta da Ponte. Ô Carlos, voltando pro jogo aqui, o Wanderson tá de lateral direito, às vezes, não tá dando certo, cara. Não, eu tô tentando entender aqui, não é o Maguinho lateral, mas eles jogam bem abertos. Bola pro Maguinho na ponta direita, tocou bola pro Jean Dias, vai Ponte, vai Macaca, Jean Dias na ponta, linda finta, fez o toque, cruzamento, levantamento na boca do gol, Foster chega para tirar. Mete o peitão na bola, vira, toca a bola para parar para Felipe Azevedo, jogador experiente, mas aí ele olha lá pro outro lado do campo, né, para parar a jogada, porque tem jogador caído, e quem tá caído lá é o Everton Brito, sei não, hein, chegou até tirar a caneleira. Ele tá mostrando a canela ali pro árbitro da partida, deve ter sido algum lance ali de falta em cima do jogador da Ponte Preta, é isso que a rapaziada, o Arthur chega lá, o Dudu também. Dudu vai lá, conversa com o árbitro. Aliás, o Dudu, quando acabou o primeiro tempo, ele teve uma conversa tete a tete com o árbitro lá, pegou na mão do árbitro, enfim. A Ponte Preta tá tentando jogar, é que não tá conseguindo. Se eu sou o Alberto Valentim, eu colo um volante no Rodolfo, né? Eu colo um volante no Rodolfo e saco um dos zagueiros, cara. O Corsato. Sacam dos zagueiros e colocam um atacante no time aí. O Batata respondeu aqui, Pedro, eu dou like e escuto no Radiosnet, até porque é muito neguinho feio pra ficar olhando. E tem quem tá ouvindo a gente também. A gente dá moral, tá vendo? Você dá moral pras pessoas. Aí a pessoa... Tá errado, ele não tá, ué. E quem mandou a foto que tá assistindo a gente aqui, na escuta torcendo pelo gol da Macaca, porque joguei em ambos marcam. Thiago Barbosa. Isso aí é do time do antes. Apareceu a Margarida, Thiago Barbosa. Senhora. Aliás, tá cabeludo. Pra ele parece que deu certo.
Pra ele parece que deu certo o bagulho. Bola pro Helder. Helder vira o jogo. Trabalha a bola aqui pro Foster. Foster no campo de defesa. A Ponte perde. O São Bernardo vence o jogo pelo placar de 1-0. Aí vem o Hugo Sanches. A única alteração do jogo, ele entrou ainda no primeiro tempo. Toca a bola aqui no campo de ataque. A bola pro Rodolfo. Chega a zaga da Ponte. Volta a bola pra trás o Arthur. Toca a bola pro Diogo Silva. E o Diogo não quis saber de conversa não. Meteu o pezão na bola. Jogou lá na Popular. Lá na Guerreiros do Tigre. A bola saiu para lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. A bola para o Foster na ponta esquerda. Ele toca a bola aqui para parar. Canto baixo da sua tela. A equipe da Ponte agora, se estivéssemos no Majestoso, estaria defendendo o gol do portão de entrada. Bola para o Felipe Azevedo. Vai queimada ali. Chegou o Dudu. Meteu o pezão na bola, foi no carrinho, tirou, o Emerson completou, virou, trabalhou essa bola aqui pelo meio, vem Dudu, tenta fazer o passe aqui na ponta, é pro Jean Dias, ele vai pra bola, vem o Everton Brito aqui no meio campo, Jean Dias fez a finta, tem 2 na marcação, pra cima dele, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Maguinho. O time tá perdendo o jogo, só tinha 2 jogadores no ataque, gente. Como é que vai fazer gol assim? Pô, Maguinho, assim não, né, Maguinho? Assim não, e vem os homens, vem os caras, bola com Pedro Felipe, ele que fez o gol dos caras aqui no primeiro tempo, fez o passe, voltou, trabalhou essa bola um pouco mais atrás, bola pro Felipe Azevedo aqui na ponta esquerda, ele toca a bola pra Foguinho, Foguinho no meio, volta a bola pra Dudu Miraíma, o São Bernardo também cadencia o jogo, né? Aí vem o Dudu morde pra cima dele, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro camisa 4, o 4 é o Foster na direita para Hugo Sanches, no meio para Miraíma, pode até bater daí se quiser, perna esquerda, uma bomba para fora. Futebol Interior. Passa, vai embora, linha de fundo, canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, Flor de Lótus, web aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase 9 do segundo tempo, a Ponte perde, o São Bernardo vence pelo placar de 1-0. Toca na bola aqui o Wanderson, toca a bola aqui no campo de ataque, era pro Elvis. A zaga tira com o Foguinho, a bola volta pelo meio. Chega ali o goleirão, o Júnior Oliveira, sai da grande área, perna direita, ele toca na bola, aqui na ponta direita. Fez só a parede aqui, o Wanderson ganha essa bola pra Ponte. Felipe Azevedo trabalha a bola pra Dudu, Dudu no meio. Wanderson toca a bola aqui pra Maguinho, Maguinho na ponta direita. Maguinho agora, a Ponte teve um ataque bom, mas bom demais, mas aí o Maguinho perdeu a bola voltou na ponta esquerda, a bola pro Danley, o único amarelado do time da Ponte no jogo, vira o jogo na ponta, a bola para Lucas Cândido pelo meio pro Emerson Santos, 9 minutos, 9 passados do segundo tempo de jogo, 1-0 pro Tigre, bola aqui no campo de ataque é pro Jean Dias, sai do gol. Júnior Oliveira para ficar com ela. Anota aí, até 15 minutos o Valentim vai fazer 2 alterações. Anote, ele vai fazer 2 alterações. O Bruno Lopes é um deles. Eu posso afirmar e garantir para você. Bola aqui na ponta esquerda. Trabalha a bola pro time da Ponte. Bola aqui na ponta. Ganhou a bola o time da Ponte. Bola pro Everton Brito. É muito forte o passe para ele. Sai do gol. Goleirão Júnior Oliveira. Pra ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Você ouviu o toque de 10 passado do segundo tempo no regressivo 35 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, Série C, Campeonato Brasileiro. 1º de maio, em São Bernardo do Campo, a Ponte perde. Gol do Benô foi marcado a 10 minutos do primeiro tempo pelo Pedro Felipe. São Bernardo 1, Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Corsato! Também pela Série C, segundo tempo, Itabaiana e Confiança vão empatando pelo placar de 0-0. Logo mais, 7h30 da noite, o Floresta, próximo adversário da Ponte Preta, encara o Ipiranga. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. 11 passado o segundo tempo, vem São Bernardo, bola com Rodolfo, na marcação, pra cima dele Dudu, mordeu, ganhou pra Ponte, toca pro Elvis pro Everton Brito pra Cândido pra Dudu de calcanhar. Quem, Dudu? Ah, meu Deus do céu. Tá com cara de Léo Oliveira nesse jogo também, viu, Corsato? Meu Deus. Alguém machucou ali. Que fase. Daqui a pouco, assim que terminar esse jogo aqui, a transmissão nos canais de Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro para Atlético Paranaense e Goiás, hein? Nos embalos de sábado à noite, Moura Júnior transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior, Rádio X, Alphaville, Flor de Lótus, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da
revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Nada de mexer, Corsato? Nada por enquanto de mexer. A Ponte vai devolver a bola pro time do São Bernardo agora. Mas agora, com essa parada aí pra aquela reclamação do Rodolfo, que tava pedindo ali um cartão pro jogador da Ponte, o Lucas Cândido e o Arthur, chamou o outro pra conversar ali, pra dar uma acertada no time. Acertei, né? Tá vendo aí? Bruno Lopes vem aí. E olha o tempo lá, com menos de 15, tá? E o João Gabriel parece que é o outro, hein? Já pode falar que é Corsato de Ná? Sim. Não é não. Aí não é. Seria, poderia até dizer... Não, porque o Alberto Valentim sempre faz essas substituições, né? É regra dele. Com 15 minutos ele mexe. E o Bruno Lopes é o cara da vez, né? Será que vai tirar o Arthur? Colocar o João Gabriel na esquerda? O Bruno Lopes, eu entendo que ele vai tirar um dos zagueiros. Ou ele pode fazer o Maguinho jogar numa segunda linha, jogar mais um pouco avançado, né? Também. Aí ele tira um zagueiro e um volante, né? Bora na ponta esquerda, vem Ponte, bola para Danley Santos, trabalhou bola aqui no meio, volta a bola para a equipe da Ponte, vira o jogo pro Everton Brito, Brito na ponta para Dudu na direita, toca a bola aqui pro Wanderson. Eu não tô gostando desse esquema com 3 zagueiros, não. Bola no meio para Dudu fez o passe pro Elvis, o Elvis na cavadinha virou pro Arthur. O Arthur vai bater no gol, ele bateu a bola, nossa senhora. Futebol o que ele fez, cara? Ele foi chutar aí, fez um cruzamento, coisa horrorosa, coisa estranha. A bola saiu para lateral, é lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Substituição. Vai lá, Pedro. Na Ponte Preta saíram 2 de uma vez, Carlos Corsato. Saíram o Maguinho e também o Derlei Santos. Entraram o João Gabriel e o Bruno Lopes. Então saíram Maguinho, Derlei Santos, entraram o João Gabriel e Bruno Lopes na Ponte Preta. Ele acaba com o esquema de 3 zagueiros, viu, Corsato? Mas não entendi porque que ele tirou o Maguinho. Se ele tava mal no jogo. Mas o Arthur tá 1000 vezes pior, pô. Não, tava mal no jogo. O Arthur tá 1000 vezes pior. Não, o Maguinho pelo menos tava chegando aqui no ataque. Não, chegando e não fazendo nada. Mas o Arthur, pelo amor de Deus. Pra mim, mexeu corretamente. O Maguinho tinha que sair. Não, eu tiraria um volante. Deixaria o Maguinho numa linha mais adiantada. Enfim, né? Mas quando ele faz a dobra, ele coloca o Luiz Felipe, né? Tava na cara que ele ia tirar um dos 2 laterais. E o Bruno Lopes é o atacante que tá pedindo passagem aí. Vai ter mais gente no ataque. Aí o Everton Brito de um lado, né? Espero que fique assim. O Jean Dias de outro. E o Bruno Lopes centralizado. Para que essa bola chegue no ataque e a Ponte tenha mais jogador no campo de ataque. E a Ponte trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Everton Brito. Mas a bola acabou saindo. Lateral pra Ponte fazer a cobrança. Quase 15 passado o segundo tempo de jogo. A Ponte tem meia hora aí para tentar não perder o jogo. A Ponte que ainda não perdeu nesse campeonato fora de casa, hein? São 5 jogos fora de casa, 4 vitórias da Ponte e 1 empate, que foi aquele jogo contra o Figueirense. A Ponte vem de 4 vitórias seguidas fora de casa. Tá conhecendo aqui a primeira derrota fora de casa. Se perder, será a 3ª derrota na competição. Bola pro Wanderson. Wanderson toca a bola aqui para Jean Dias. Jean Dias tem o Lucas Cândido passando, pedindo. Ele não toca, vira o jogo. Na direita, trabalha a bola para a equipe da Ponte. Bola pro Everton Brito. Everton Brito na ponta esquerda. Bola ali na ponta pro Elvis. Elvis passa. 2 na marcação para cima dele. É o Robson que tá por ali. Ele volta a bola para Dudu. Dudu faz a parede. A bola vem pro Elvis. O Elvis na perna direita. Vai virar o jogo. Tenta tocar a bola aqui na ponta. Era pro Jean. Chega a zaga da equipe do São Bernardo. Tira a bola, volta pelo meio. Volta a bola para o Wanderson. Wanderson pro Elvis. Vira o jogo da direita para a esquerda. Bola lá pro Arthur. Teve dificuldades, mas conseguiu dominar. Fez o passe, virou, tocou a bola pro Everton Brito. Everton Brito sai da ponta, vem pro meio, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou o goleiro Júnior Oliveira. A defesa ficou difícil porque ela quica antes de chegar no goleiro. Não deu rebote não, hein, Pedro Lino? Não deu rebote, Carlos Corsato. O Everton Brito chutou de fora da área, arriscou. O Júnior Oliveira, mais esperto, defendeu e o São Bernardo já está no ataque. Vem bola, bola aqui para a equipe da Ponte Preta, trabalhando bola aqui na ponta, trabalha a bola o time da Macaca, com 16 minutos passados deste segundo tempo, 1 para o São Bernardo, 0 para a Ponte, 1 para o Bernô, 0 para a Macaca. Depois que acabar o jogo aqui, tem Atlético do Paraná e Goiás, com Moura Júnior e toda a equipe Esportes Malaguinha. Assim que terminarmos a transmissão, o jogo do Atlético do Paraná, o Furacão contra o Goiás, 8h30 da noite, terminando a transmissão de Ponte Preta e São Bernardo,
Vamos com a Malaguenha, com o Moura Júnior. Bom trabalho lá pro Moura. A Meire e toda a equipe Malaguenha vem. O time do São Bernardo. Bola na ponta com o Rodolfo. Fez a finta. 2 na marcação pra cima dele. Virou. Trabalhou. Bola na ponta. Vai sair o gol da equipe do São Bernardo. Por baixo. Chega a zaga da Ponte. Wanderson. Chegou pra tirar ali. O Robinson tava ali pra bater. Mandar essa bola pro gol. Chegou por baixo o Wanderson no carrinho, foi preciso, quase que o São Bernardo chega lá e vem Rodolfo, briga ali com o Emerson Santos, trabalha a bola para Miraíma para Felipe Azevedo, volta a bola para Miraíma, toca a bola na ponta, jogador da equipe do São Bernardo tá caído ali, amarrando as chuteiras, a bola virou na ponta direita, bola pro Pedro Felipe, Hugo Sanches pede, ele não toca a bola para Miraíma vai virar o jogo aqui na ponta esquerda, a Ponte não achou a marcação ainda, vem Arthur pra bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para trás do Arthur. Aí deu certo que o Everton Brito chega para roubar essa bola aqui para a equipe da Macaca, sai jogando para a equipe da Ponte. 17 minutos, 30 segundos, segundo tempo, vem o Elvis, faz o passe de calcanhar, trabalha a bola aqui para João Gabriel, menino da base, entrou no segundo tempo, vem trabalhando bola para a equipe da Ponte, bola para o Elvis, fez o passe, bom toque para João Gabriel na ponta direita, o Jean Dias pede, o João Gabriel volta a bola pro Elvis, vem o camisa 10, já 3 alterações no time do Catalá, hein, bola para Lucas Cândido, trabalhou bola para Everton Brito pro Cândido, pode até bater daí, né, Cândido, mas aí ele foi travado, voltou bola pro Arthur na ponta, trabalha a bola para Everton Brito sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pro Arthur, a Ponte vai tocando, não acha espaço, bola para Lucas Cândido, é 18, segundo tempo, 27 para terminar no jogo, tá 1-0 pro São Bernardo contra a Ponte, 12ª rodada, Série C, Campeonato Brasileiro, bola pro Elvis na ponta direita, bola pro Wanderson, a Ponte toda no campo de ataque, João Gabriel pede na ponta direita, 2 na marcação pra cima dele, volta a bola pro Wanderson, passa o pé em cima da bola, volta, bola para Lucas Cândido de novo, vai ter que virar, vai ter que começar tudo de novo, bola pro Emerson, círculo que ele vira o gramado, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta, bom passe pro Arthur, e aí a bola quicou, ele não dominou, ela saiu pra lateral, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Turma, com um barulho desse, vem aí Echaporã. Rapaz, Echaporã, ex-Ponte. Vem aí o Echaporã no time do São Bernardo. São 3 alterações, hein? E eu achei que o Vitor Andrade ia entrar, rapaz. Mas nada, né? Nada de Vitor Andrade, hein, por enquanto. Daqui a pouco o Pedrolino vai falar, mas com calma, viu, Pedroca? Pode ficar tranquilo. Tá na mão. Já as 3? Opa! Rapaz, vai então. Saíram no São Bernardo Pedro Felipe com a 59, Rodolfo com a 32 e Felipe Azevedo com a 11. Entraram no lugar do Pedro Felipe o 31, Vitor Andrade. O 32 saiu, entrou o 90, Felipe Garcia. E o 11 saiu, Felipe Azevedo, entrou o 7, Echaporã. Então saíram Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Entraram Vitor Andrade, Felipe Garcia e Echaporã. E vem o time do time do São Bernardo. Bola com Felipe Garcia pro Echaporã, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol do São Bernardo! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. E não é que a Ponte tomou gol do Echaporã, velho? 20 minutos do segundo tempo. Pra rede. Echaporã. Também saiu na cara do Diogo Silva, né? A zaga da Ponte não se encontra, né? 2, 3 zagueiros. A zaga da Ponte realmente não se encontra. Passe do Felipe Garcia pro Echaporã. Sozinho, hein? Mandou a bola pro fundo da rede. Não tinha impedimento, não. Ele tava atrás da linha da bola. É o segundo do São Bernardo. 2 pro São Bernardo. 0 pra Ponte, goleirão Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol do jogo. O gol do São Bernardo, gol do Echaporã, pinta a tela aí, Pedrolino. Famosa lei do ex, Carlos Corsato. Bom contra-ataque do São Bernardo, passe do Felipe Garcia e o gol do Echaporã, camisa número 7. O Echaporã que foi, os jogadores do São Bernardo comemoraram bastante, ele que tá voltando de lesão, fez o gol e a lei do ex, São Bernardo 2, Ponte Preta 0 no 1º de maio. E aí, Corsato? 2-0. Pegou 2 vezes na bola. Primeiro pra começar o contragolpe, depois pra fazer o gol. Só não entrou com bola e tudo porque não quis.
Botou velocidade em cima da zaga da Ponte Preta, tem muita dificuldade, mesmo com os 3 zagueiros. E eles estão meio perdidos, cara. Ele já tinha que ter tirado esse esquema de 3 zagueiros aí. Mas ele tirou, pô. O Darley Santos foi embora. Mas continua porque o Emerson Santos faz lá o papel, aí o Arthur se mete no meio dos zagueiros também. Sei lá, cara. Não tá legal, tá bagunçado o bagulho hoje, sabe? Assim, é a velocidade, né? Colocou velocidade, gás novo, Catalá. E na primeira oportunidade que teve no contragolpe, que não precisou muita coisa, eles fizeram o segundo gol. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o Everton Brito, sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola aqui pro Elvis. Elvis na ponta direita, vira o jogo, toca a bola para Dudu. Dudu na ponta para Jean Dias. Jean Dias também é insaível do time, hein? Joga nada e não sai do time. Bola para Lucas, pro Lucas Cândido. Ele vira o jogo na ponta esquerda. Bola pro Everton Brito. Everton Brito trabalha a bola para Bruno Lopes. Bruno Lopes pro Brito. Na ponta direita vira o jogo, toca a bola aqui pro Wanderson. Wanderson fez o passe pro Jean Dias. E aí ele não pegou. A bola vai ficar com o goleirão da equipe do São Bernardo, Júnior Oliveira, para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Corsato, Ponte perde o jogo pelo placar de 2, tentos a 0. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Substituição. Vai, Pedro Lino. Na Ponte Preta, Carlos Corsato, saíram Dudu com a 21 e a 10 com o Elvis. Saíram Dudu e Elvis. Entraram 27 Luiz Felipe e também o 37 Serginho. Então saíram Dudu e Elvis. Entraram Luiz Felipe e Serginho na Ponte Preta. Um volante por outro, um meia por outro, viu, Corsato? E aí? O Serginho eu já teria colocado, né? Quando ele tirou o Maguinho e colocou o João Gabriel, não entendi, foi nada. E você falou do Jean Dias, também tô com você, tá jogando nada o Jean Dias, hein? Mas não sai do time, hein? Tá jogando nada, cai toda hora, não tá jogando nada o Jean Dias. A Ponte Preta não faz um bom jogo hoje, não. O São Bernardo colocou um pouco de pressão, fez o primeiro gol, um pouco de pressão, fez o segundo gol. Joga um jogo tranquilo também o São Bernardo, sem fazer muita força, e ganha da Ponte Preta. Nem parece que a Ponte Preta é a segunda colocada do campeonato. Luiz Felipe vem na marcação, pra cima dele chega o Echaporã, tira, joga a bola para lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta direita. A Ponte tirou Maguinho, Darley Santos, Dudu e Elvis. Portanto, ainda dá para fazer mais uma alteração, se quiser aí, o técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. No YouTube, inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Cara, o Echaporã nesses 5 minutos aí que ele entrou, pelo amor, hein? Rapaz. Complicar pra deixar tudo zicado mesmo, só falta o Vitor Andrade fazer um gol. E acabou. Faz parte, né? Bola aqui na ponta. É a lei do ex, Marcelo. Bola para Jean Dias. Jean Dias passa pelo primeiro, passa pelo segundo, perdeu. Recuperação de bola para a equipe do São Bernardo. Bola aqui pelo meio. Felipe Garcia vira o jogo para Romson. Romson na ponta, trabalha a bola para Miraíma. Miraíma para Echaporã. Echaporã para Romson. Vem ali o Everton Brito, tenta ganhar essa bola para Ponte. Perde. Luiz Felipe também entrou perdidaço. Vem ali o Jean Dias. Já passou o Pará, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Jean Dias corre atrás dele, não pega. O Pará domina essa bola no meio, ganhou na ponta. Chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola para a linha de fundo. Escanteio, Pará fazendo um salseiro danado aqui na zaga da Ponte. Escanteio para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Escanteio, Carlos Corsato. O Pará bagunçou a zaga da Ponte. Agora quem vai cobrar é ele, sempre ele, Dudu Miraíma. 25 minutos do segundo tempo, segue 2-0 pro Bernou. É o quinto escanteio para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Hoje tá dando ruim para a Macaca, tá 2-0 pro São Bernardo. Miraíma pra bola, vai levantar, levantou, tocou na boca do gol, Diogo Silva. Choca na bola, a bola volta para Pará, para Miraíma de novo. Cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Foguinho, chega a zaga da Ponte, tira, bota a bola aqui pro campo de ataque. Quem sabe agora o contragol pra Ponte era pro Arthur, rapaz. Tô entendendo mais nada, viu? O Arthur que tava aqui jogando na frente. Deus do céu. E já que o negócio é ex, vem mais um ex aí, viu? Emerson Santos. Na vaga do camisa número 17. O Ramson.
É a última alteração do técnico catalá, não é, Pedro Lino? No São Bernardo saiu 17 Robinson e entrou Emerson Santos. Emerson Santos, ex-Ponte Preta, no gramado do 1º de maio. Bola pra ponte, vem Luiz Felipe. Luiz Felipe trabalha a bola aqui no meio. Bola pro Everton Brito. Brito agora fazendo aqui a posição de atacante. No meio, ele toca a bola pra Serginho. Serginho na ponta, toca a bola pra Arthur. Arthur pro Serginho. Serginho pega essa bola, vira o jogo, trabalha a bola na ponta. Bola aqui pra Macaca, na esquerda. Faz o passe, vira o jogo. Trabalhou, vem cruzamento do Arthur. Na boca do gol, era pro Bruno Lopes, ela sai e vai embora. Linger, fundo, tiro de volta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 27, segundo tempo, 18 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que gira o placar do futebol para você. Série C do Brasileirão, a Ponte perde. O Bernô vence, São Bernardo 2. Echaporã foi para a rede. 2-0 para a equipe do São Bernardo contra a Ponte. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsator. Também pela Série C, no Clássico Sergipano, Itabaiana 0, Confiança também 0. Logo mais 7h30 da noite, 2 partidas. Teremos Floresta e Ipiranga, Tombense e ABC. Valinhos FM 87.9. Carlos Costa. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Agora a Ponte faz aquela marcação sob pressão, né? Depois que a vaca foi pro brejo, né? Aí agora, Ave Maria. Agora vai tirar. Agora vai. Aliás, vai o Emerson Santos, né, que acabou de entrar, carimbaço do rebaixamento também com a Ponte Preta na última temporada. E esse gol do São Bernardo, a Ponte tem agora um saldo de 2, né, e o Ipiranga tem um saldo de 1, 6 vitórias, a Ponte tem 7 vitórias. Se o Ipiranga vencer fora de casa o Floresta, ele vai passar a Ponte na tabela, né? Ele vai passar a Ponte na tabela. Vai, Pedro. Saiu 7 Jean Dias e entrou 17 Jonas Toró. Então na Ponte Preta saiu Jean Dias e entrou o Jonas Toró e a Macaca no ataque. Vem Ponte, bola com o João Gabriel, tenta dominar fraquinho pra caramba, o Pará. Veio, Pará só levantou o pezão, é o Emerson Santos, só levantou o pezão. E vem os caras de novo, bola aqui pro campo de ataque, é o Felipe Garcia, o Echaporã, tá entrando lá pelo meio, zaga da Ponte, perdidaça, virou, trabalhou bola pro Foguinho, Foguinho vem, na disputa de bola com ele, o Luiz Felipe, ele volta, essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Emerson Santos volta, trabalha, a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Pará, 29 passados, a Ponte não achou a bola, né? Tocou a bola aqui pro Echaporã, aí o Echaporã fez o que ele sabe fazer, perdeu a bola, furou. A bola saiu para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Bola para a equipe da Ponte, vem João Gabriel. Tocou para quem, João Gabriel? Para quem tocou, né? Você tem um lateral que tá jogando nada. Aí você tira e coloca outro. O outro entra não jogando nada também. Que fase. Felipe Garcia, vem o Emerson, consegue dominar essa bola porque o Wanderson falhou no bote. Aí chega a zaga, tira, joga a bola para lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Echaporã ganha essa bola aqui para a equipe do São Bernardo, toca a bola para Emerson Santos, ele volta a bola lá na ponta, bola para o camisa número 3, o 3 quem é? É o Helder, o capitão do time, volta a bola aqui na ponta para Miraíma pro Pará, vai tocando bola, né? Experiente o time do São Bernardo, aqui na ponta esquerda, vem ganhando jardas o time do São Bernardo, a bola acabou saindo para lateral, Everton Brito vem na marcação pro Pará, ela saiu para lateral, e lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, vem João Gabriel para fazer a cobrança do arremesso manual, mais um lateral que ele bate erradíssimo, nem lateral o João Gabriel tá acertando. Que coisa horrorosa. A bola volta aqui no campo de defesa, a bola para o Helder, o Helder trabalha a bola para o Hugo Sanches toca a bola para o Emerson Santos, lá na ponta direita, sai jogando para a equipe do São Bernardo, vem trabalhando a bola aqui na ponta, ele vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Dudu Miraíma, ganha essa bola aqui pelo meio, ficou pedindo falta ali o Felipe Garcia, o árbitro não deu, a bola voltou pro Wanderson, ganha a bola para Ponte, toca a bola aqui pro Everton Brito trabalha a bola aqui para a equipe da Macaca, toca a bola para Serginho, vai Serginho, bola na ponta, bola para João Gabriel fez a finta, tem o Luiz Felipe pedindo bola, levou o Rapa, Miraíma para cima dele, para cima do João Gabriel, menino da base da Ponte, a bola acaba ficando ali na meia direita, é falta para Ponte, falta para Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior com o Marcelo Corsato. A Ponte perde pro Bernô pelo placar de 2-0. Primeira derrota da Ponte fora de casa, né? Fora dos seus domínios. Serginho pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça! Era do Emerson. Ele até tocou a cabeça na bola, mas não pegou. E aí o Arthur do outro lado também não conseguiu concluir, ela foi embora. Linha de fundo, o Emerson não acertou a cabeça na bola. Hein, Pedro Lino? O Serginho cruzou a falta, Carlos Corsato, a bola passou pelo Emerson e também pelo Arthur, foi pra fora, tiro de meta. E no momento que você quiser, público e renda. Ainda tinha o Toró no segundo pau, que tentou também, não conseguiu, né? Chegou um pouquinho atrasado, quase que a Ponte, mesmo jogando um futebol muito fraquinho, quase que faz o primeiro gol aí e entra no jogo de novo, né, Carlos? Vai, Pedro. Público total, né, Carlos Corsato? 898 pessoas para uma renda de R$ 24.040. 898 pessoas para uma renda de R$ 24.040. Pode dizer ali que tá 50 e 50, viu? Tem uns 400, Ponte Pretano de 400 a 500. Bola pro São Bernardo, mas é o São Bernardo que tá vencendo o jogo. Bola pra Dudu Miraíma. São Bernardo, time experiente, ó. Tá deixando o tempo passar. Lucas Cândido vem, briga ali com o Vitor Andrade. E aí deu uma nele. Deu uma no Vitor Andrade. Vitor Andrade entrou pra fazer isso mesmo. Aí falta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Dudu Miraíma, vem ele para fazer a cobrança da falta, a Ponte perde pro São Bernardo pelo placar de 2-0. Dudu Miraíma pra bola, perna direita levantou, tocou na boca do gol, cabeça na bola do João Gabriel pra fora. Corsato, escanteio para a equipe do São Bernardo. Hoje não é da Ponte o jogo, né? A Ponte teve a chance ali de entrar no jogo de novo, né? Mas o São Bernardo controla o jogo, tem as ações do jogo e controla, merece o resultado. A vitória do São Bernardo ela é bem merecida. Dudu Miraíma. Pra bola, escanteio, mais um, terceiro no segundo tempo para a equipe do São Bernardo. Levantamento na boca do gol, toque do Vitor Andrade. A bola sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a Ponte fazer a cobrança. E é bom que isso aconteça agora, viu, gente? Não que eu quero que a Ponte perca, tá? Mas é bom que isso aconteça para a diretoria de futebol da Ponte parar de ficar sentada em berço esplêndido. Porque a Ponte está jogando com São Bernardo agora, que pode ser um adversário da Ponte no quadrangular. Então é bom que isso aconteça agora, porque no quadrangular final são 6 jogos e não vai ter muito tempo para pensar, não. Então é bom, né, que a diretoria da Ponte, que aconteça isso agora para eles entenderem, né, para não dormir em berço esplêndido, que a Ponte precisa de reforço sim. Hoje, o futebol ruim da Ponte não está resultando em ponto. Hoje o futebol ruim da Ponte está resultando em resultado ruim. Bola para a equipe da Ponte aqui no campo de ataque. Vem, Foguinho, mete o pé na bola, tira. O Serginho parece que entra em marcha lenta também. A gente pede o Serginho, a gente pede o cara no jogo, mas pô, entra, sei lá, coisa estranha. E vem Ponte, bola com o Everton Brito, Dudu Miraíma. Levantou o Everton Brito agora, hein? Juizão econômico nos cartões, viu? Teve um cartão amarelo só no jogo, né, pro Danley Santos, que já saiu. E é falta pra Ponte Preta, Serginho na bola, Corsato. Vamos lá, Ponte. Mais 10 minutos, fora os acréscimos aí do árbitro do jogo, pra tentar pelo menos empatar. Mas é bom que aconteça isso agora, né? Pra diretoria da Ponte não ficar dormindo em berço esplêndido e achar que a gente tem o melhor time da Série C. E contratar, né? Isso. Serginho, vem ele pra fazer a cobrança da falta por aqui. E contratar jogador pra ser titular nesse time, tá? Não vem com... adianta trazer refugo. Não, vai trazer refugo, deixa os meninos da base. Ou então, já não contrata. Fala que não tem dinheiro e vai com esses caras mesmo. Mas, futebol do Jean Dias, horroroso. E o Gé faz muita falta. Bola pra Ponte, vem pra fazer a cobrança. Tô falando, ele conseguiu cobrar a falta em cima do cara da barreira. A gente pede o Serginho, cara. A gente pede o Serginho, mas ele entra fazendo isso. Não, mas aquele lance lá que o Emerson Santos não consegue chegar na bola e a bola quase sobe pro Toró, quem bateu a falta foi o Serginho também, né? Vamos lá, ele tá errando, mas ele tá tentando. Eu ainda sou mais o Serginho, por exemplo, ter entrado antes do que o João Gabriel. No inferno tá cheio de gente que tentou.
Mas foi pro inferno. Bola aqui na ponta direita, vem o time do São Bernardo, bola pro Vitor Andrade, na disputa de bola ali com o jogador da Ponte, ganha essa bola, trabalhou, tentou tocar a bola aqui pelo meio, bola pro Luiz Felipe, que entrou mal no jogo também, ganhou bola para a equipe do São Bernardo, lá na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol por baixo. Rapaz, a sorte é que o Echaporã não foi legal nessa bola, porque senão ele ia ficar de novo na cara do Diogo Silva para meter mais uma bola para a rede. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Flor de Lótus, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Mano, se o Maguinho tava ruim, o João Gabriel tá 3 vezes pior. Pois é. O técnico tenta, né? Mas aí ele vai lá, coloca o João Gabriel na vaga do Maguinho. Joga nada. Ele coloca o Serginho. Não tem força nem pra bater falta. Aí fica difícil, né? Mas é bom que isso aconteça agora, tá? É bom que isso aconteça agora pra diretoria da Ponte Preta não ficar dormindo aí em berço esplêndido e contratar jogadores, mas pra chegar e ser titular e dar poder de fogo pra Ponte aí. Nem que tem que contratar o Tadala. Mas tem que dar poder de fogo pro time da Ponte. Porque quando a defesa falha, o time não marca. A gente, na verdade, tá esperando que o Jean Dias volte a jogar futebol. O Everton Brito hoje até que tá jogando bem. Everton Brito e Dudu, pra mim, os melhores jogadores da Ponte no jogo. Mas a gente fica esperando que eles voltem a fazer o que fizeram no Campeonato Paulista. Por exemplo, o Emerson Santos, né? O Elvis jogar mais, porque hoje o Elvis realmente não jogou bem também. Né? Quando o Elvis não joga bem, o time da Ponte geralmente também não vai bem. E você falou, jogadores que entraram também, entraram pior do que os que estavam no campo, né? Então tem tudo isso também. Um jogo ruim da Ponte Preta e pegou um bom time, um time que está no G8, né? E que provavelmente vai se classificar. É claro, não é todo jogo também que a Ponte vai jogar bem, mas muitas dificuldades no jogo de hoje. Não, que a Ponte não vai jogar bem em todo jogo, isso é fato. É o 12º jogo do campeonato e a Ponte não jogou bem em nenhum quase. Só no jogo contra o Ituano. Então de 12 rodadas a Ponte só jogou bem 11. É que a Ponte estava tendo um jogo de futebol pragmático, né? Não jogava bem, mas conseguiu os pontos. Agora hoje foi escancarado. O time não jogou porcaria nenhuma, né? Não consegue fazer gol, né? E o São Bernardo tá vencendo. E ó, o pior de tudo, né? É que não me parece que tá fazendo muita força para ganhar da Ponte. Esse que é o problema. E o Emerson Santos tomou cartão amarelo, né? Reclamação. Bola para a equipe da Ponte, vem ali o Lucas Cândido, 39 do segundo tempo, ele trabalha a bola na ponta, bola que tentava a bola para o Arthur, chega ali a zaga da equipe do São Bernardo, tira, joga essa bola para a lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, hora da macaca, segunda-feira tem, hein, 9 da noite, hora da macaca, segura a vuvuzela. Vem bola para a Ponte, lateral cobrado, chega a zaga da equipe do São Bernardo, tira, a torcida do São Bernardo, em pequeno número, né? No estádio, mas faz a festa. O Luiz Felipe tá sendo seguro ali faz tempo pelo Vitor Andrade. Falta pra Ponte, falta marcada, bola aqui na ponta, pro Serginho, na ponta direita, bola pro Wanderson. Cadê o João Gabriel? Aqui na direita, bola pro Serginho. Serginho faz a finta, vem ali, na finta pra cima dele ali, o jogador da equipe do São Bernardo, que é o Foguinho. Aí o Serginho não consegue ir pra frente, parece que não tem força. Bota a bola aqui na ponta, bola pra equipe da Ponte, lá na ponta esquerda pro Toró. Toró do Arthur, recebeu do Bruno Lopes, vem pro cruzamento, agora o Bruno tem que ir pra área, não, tá aqui no campo de ataque, do lado esquerdo, o Lucas Cândido pede, o Bruno Lopes vai jogando pra trás, porque não tem espaço, toca a bola aqui na ponta, bola pra Luiz Felipe do Emerson, recebeu, toca a bola pro Serginho, vem buscar essa bola aqui no meio, ele volta a bola na ponta esquerda, bola pro Lucas Cândido toca a bola ali pro Arthur, 40 minutos, 40 passados do segundo tempo, a Ponte perde, o São Bernardo vence, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, rapaz, o João Gabriel tá jogando lá no... Cara, a Ponte tá toda estranha, cara. O João Gabriel tava de centroavante. A Ponte ganha essa bola de novo. Bola pro Everton Brito. Toca a bola pra Lucas. Lucas Cândido pra Everton Brito. Ficou pedindo falta. Não tem força. Não tem força. São Bernardo tem força. São Bernardo tá com fôlego. Na ponta esquerda. Bola pro Echaporã. O Echaporã tentou fazer o passe. Tocou errado. Tocou errado o Echaporã. Pra variar, né? Mas era lateral pro São Bernardo. Lateral pro São Bernardo. O árbitro inverteu e vai sobrar um cartão amarelo pra quem ali, Carlos Corsato? Banco da Ponte. É pro auxiliar do Valentim. O Emerson vai conversar com ele.
É pro camisa número 5, o Rodrigo Souza. Já que não joga mesmo, deixa eu tomar meu cartão, né? E ele tava pendurado, eu acho, hein? Rodrigo Souza e São Bernardo, tá? Ele tava pendurado. Como que tá pendurado se ele já jogou 15 minutos, velho? Ele não tava pendurado? Eu acho que não, faz só jogou 15 minutos só. 300 anos que ele não entra. Só jogou 15 minutos com a camisa da Ponte até agora. Então, não é possível. Vai aparecer, né, no borderô, falar, É. eu tô aqui na Ponte, né? É outra também, é outra contratação também que eu não entendo, cara. E ele não é ruim de bola, viu, Marcelo? Ele joga bem, só que não tem oportunidades, né? Também não sou ruim, eu podia jogar na Ponte também. Desse jeito aí. Nossa, você é ruim pra caralho. Não, mas, jogar o que o Rodrigo Souza joga, 15 minutos, e tomar cartão no banco, eu também não sou ruim de bola. Contrata eu que eu vou fazer a mesma coisa. E a torcida da Ponte que sai de Campinas, vai lá pra São Bernardo pra ver essa coisa horrorosa hoje da Ponte dentro de campo. Mas é bom pra diretoria da Ponte abrir os olhos, abre o olho, porque senão com esse futebol aí nós não sobe não. Vem bola pra Ponte, aqui na ponta esquerda, vira o jogo, toca a bola pra Serginho. Serginho fez o passe, tenta tocar aqui a bola na ponta, era pro Bruno Lopes. Na marcação chegou a zaga, o João Gabriel. Cara, o João Gabriel tava aqui de novo no ataque. Bola volta pro Wanderson. Wanderson toca a bola pra Emerson. 42:30, hora da macaca, segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da macaca, bola pro Arthur na grande área. O toque de cabeça pra trás do Rafael Foster pro goleirão Júnior Oliveira, sai do gol pra ficar com ela, o goleirão da equipe do São Bernardo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tem Emerson Santos, faz o passe lá na ponta direita, não tem impedimento não, é bola ali pro Vitor Andrade, não, quem tava por ali era o Felipe Garcia, mas aí tem impedimento sim. O jogo tá parado, impedimento, bola pra Ponte, vamos com 43, já vamos conferir os acréscimos aqui, a Ponte perde, primeira derrota da Ponte fora de casa, primeira derrota fora de casa na Ponte, Ponte vinha de 3 jogos sem derrota, bola pro Arthur, vem pro cruzamento, foi travado na hora do agora, bola saiu pra lateral cobrado pra equipe da Ponte, Arthur, pra Lucas Cândido, 43:20, toca a bola pra Emerson Santos pro Wanderson, hoje não deu nada certo pra Ponte. Jogador aí, o máximo, nota 5 para os jogadores da Ponte Preta hoje. Bola no meio, vem trabalhando bola aqui na ponta, trabalha a bola o time da Macaca, bola pro Bruno Lopes, vira o jogo para Lucas Cândido para Serginho, o Arthur tá lá na ponta enfiado, o Serginho demora para tocar, mas toca, telegrafou o passe, bota a bola na ponta, a bola pro Bruno Lopes para Serginho no meio, toca a bola pro Arthur, o Arthur vem pra bola, pega, tenta fazer o passe no meio, chegou a zaga da equipe do São Bernardo para roubar essa bola, aí toca errado, a bola sai para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Próximo jogo da Ponte contra o Floresta, sábado que vem, 7:30 da noite, estaremos aqui nos canais Futebol Interior, depois a Ponte joga contra o Caxias. Se o Caxias vencer no seu jogo nessa rodada, vai abrir 4 pontos da Ponte, e aí a Ponte pode jogar com o Caxias sem condições de recuperar a primeira colocação de volta. Mas por enquanto, 24 para o Caxias, 23 para a Ponte. A Ponte ainda é a segunda colocada, porque a rodada só está começando. Wanderson, Felipe Garcia, fez falta para cima dele, o árbitro mandou seguir. A bola voltou para a Ponte, bola do Serginho. Tenta fazer o passe ali para o Toró, voltou para a Ponte. Serginho bateu pro gol, para fora. Passa, vai embora. Parece que eles estão jogando por jogar, né? Futebol inteiro. Passa, vai embora, linha de fundo. 898, público horroroso também em São Bernardo do Campo. Se não tivesse torcida da Ponte, ia ter 500 torcedores, 400 no máximo. Mais 6. Vamos até 51. Pra quem, Carlos Corsato? Ah, quem sabe? Pra quem? Ah, não, né? Estão perdendo, pô. Ah, não, né? Quem sabe, né? E aí, Corsato, 45, segundo tempo, 2-0 pro Bernô. Tem 6 minutos aí, pô. Eu já vi time fazer gol em 2 minutos, fazendo 2 gols, né? É que a Ponte Preta não tá com aquela força toda pra tentar alguma coisa, né? O goleiro do São Bernardo, pra falar a rigor, fez uma defesa que foi aquela bola que entrou, não entrou, pra mim não entrou, né? Fez o outro de um chute. Então, mas quase não apareceu no jogo. A Ponte chega, mas chuta pra fora. Bola pra Ponte, vem ali no cruzamento. Era o 77, o Bruno Lopes. O Bruno é centroavante, eu não entendo, cara. Ele entra pra jogar de lado. O Toró tá aqui, o João Gabriel também, sei lá, tá estranho, mas tá bom, vai. Serginho. Vem Serginho pra fazer a cobrança do escanteio. É o primeiro escanteio da Ponte no segundo tempo, é o terceiro no jogo.
da Ponte, são 3 contra 3, 6 escanteios no total, mas é o primeiro do segundo tempo. Serginho pra bola, levantou fechado na boca do gol, goleirão Júnior Oliveira dá um soco na bola, tira, bola voltou de novo pro Serginho, vem de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga com foguinho, tira, a bola volta pra Ponte, aqui na ponta é o Luiz Felipe, todo torto na bola, ganha essa bola na ponta esquerda, bola pro Arthur, vem cruzamento do Arthur. Arthur também hoje não tá acertando nada, ela vai embora, linha de fundo. Hora da Macaca, segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. E daqui a pouco, 8h30 da noite, tem Atlético do Paraná contra o Goiás. Série B do Campeonato Brasileiro. Rede Esportes Malaguenha com Moura Júnior e toda a sua equipe nos embalos de sábado à noite. Nunca é bom perder, viu, Corsato? Mas fica aí presta atenção, né, para a diretoria da Ponte, que tá muito lenta no mercado, né, Corsato? Então, o problema da Ponte Preta a gente sabe, né? É problema financeiro, tá com dificuldade para pagar até salário, né? Como é que você vai contratar jogador de qualidade? Tem tudo isso também, né? E agora uma falta feia ali. O juizão não gosta de dar cartão, não, hein? Uma falta feia ali do jogador do São Bernardo. Miraíma. Aleluia. Levou cartão. Tomou. Dudu Miraíma. Vamos marcar mais um cartão aqui. Dudu Miraíma. Cartão. Não, é o 26. É ele mesmo, né? Ah, não, eu tô vendo aquilo na Ponte. Dudu né? Dudu Miraíma está amarelo. Tem 2 Dudu. Tem o Miraíma e o Dudu da Ponte, mas o Dudu da Ponte já foi embora. Bola aqui na ponta. Bola pro Wanderson. 47-30. O árbitro mandou ir até 51. Cruzamento. Era pro Toró. Fez a parede. Sobe o Hugo Sanches. Tira. A bola vai voltar aqui pra Ponte. É o Luiz Felipe que vem. Luiz Felipe também, que é jogador de confiança. Na ponta, bola para Lucas Cândido. Lucas Cândido pro Wanderson. Que tal um chutinho, Wanderson? Na ponta direita, bola pro João Gabriel. Vem o menino da base da Ponte. Cruzamento, fez o toque, a bola volta pro Arthur. Tá no pico da grande área. Fez o toque pro Toró, vai fazer, bateu pra fora! Bate pro gol, vai embora. Foi o Toró não, foi o Luiz Felipe, rapaz. Luiz Felipe foi quem recebeu essa bola, é isso? É ele mesmo. Virou perna direita, uma bomba, ela foi embora. Quase o primeiro gol da Ponte, Pedro. Quase, Corsato. O Arthur deu um belo passe pro Luiz Felipe. Ele chutou por cima do goleiro Júnior Oliveira. É tiro de meta pro Bernô. 48 minutos do segundo tempo, tá 2-0 pro São Bernardo. Então, Carlos, é isso que precisa arrumar nesse time da Ponte Preta, né? Essa jogada agora tinha mais gente dentro da grande área, tinha mais gente no ataque, né? A Ponte demora demais para chegar no ataque. Aí o cara que pega a bola, ele fica com pouca opção de passe. Agora não, o Arthur tinha algumas opções dentro da grande área, tanto que quem bate nessa bola é o Luiz Felipe. Então é isso, tem que arrumar isso. A Ponte tem que ter mais jogadores no campo ofensivo. Os caras têm que chegar mais rápido no campo de ataque. A Ponte tem que defender em bloco? Sim, ela defende em bloco, mas ela tem que tentar atacar em bloco também, pô. Nossa, os caras do São Bernardo agora, hein? Zandara me desceu o sarrafo, hein? Desceram a madeirada. Não estão nem aí, cara. E o árbitro, nada também, hein? Frouxo. E agora ele tá preocupado com a Ponte batendo a falta com a bola andando. Eu vou falar, viu? Bola para Luiz Felipe, vem pro time da Ponte, vem, perde a bola, recuperação da equipe do São Bernardo. Bola voltou pro Lucas Cândido. Lucas Cândido é Chaporã, vem, empurra o Lucas Cândido. O árbitro para, marca a falta. Não, ele marcou saída de bola. Lateral pra Ponte. João Gabriel bateu. O João Gabriel nem lateral tá acertando hoje. Toca a bola pro Lucas Cândido. 49,5. A Ponte vai conhecendo a sua primeira derrota fora de casa da competição. Depois de 5 jogos, encontrou a primeira derrota. Isso é bom para dar presta atenção na diretoria da Ponte, para parar de ficar dormindo em berço esplêndido. Bola pro Bruno Lopes. Tentou fazer o passe aqui no meio. Pode ficar tentando aí até amanhã que vai ficar 2-0. Bola volta pra Ponte, era o João Gabriel que tentou dar esse passe aqui. A bola voltou pro Everton Brito, que é o que mais tenta nesse time da Ponte, viu? Que apanhou o tal do Everton Brito hoje. Pelo amor. Bola pra Macaca, no meio. Bola pro Serginho. Tenta fazer o passe. Na marcação chega a zaga da equipe do São Bernardo. Aí a bola fica, rebate ali no goleirão Júnior Oliveira, que sai do gol pra ficar com ela. 50 minutos, 20 segundos passados desse segundo tempo. A Ponte perde. O São Bernardo conhece mais uma vitória. Ganha da Ponte o São Bernardo. No 9º confronto entre as equipes. A Ponte perde o jogo. É bom para a diretoria da Ponte parar de dormir. Ficar parecendo tartaruga, a diretoria de
de futebol da Ponte contratar jogador. Precisamos de jogador para as quartas de final. Precisamos de jogador pro quadrangular final. Vem bola para Echaporã. Vem o Echaporã trazendo essa bola aqui pela ponta. Aí vem o Everton Brito para cima dele. Levanta o Echaporã. Aí vem o Echaporã, fica querendo alguma coisa. Aí o que você quer, Echaporã? O que você quer, meu filho? Era o Dudu, Miranda. Era o Dudu que tava por ali, ficou caído no chão. O jogo tá parado, é falta. E vai terminar o jogo. 51 deste segundo tempo. A Ponte perde para o São Bernardo. São Bernardo vence o jogo pelo placar de 2-0. Ganha da Ponte, ganha até então do segundo colocado da competição. Mas o árbitro vai anotar o fim de jogo. Aponta o centro do gramado. Murilo Tarrega Victor. Final de jogo em São Bernardo do Campo. O São Bernardo com um monte de jogador da Ponte. Vence a Ponte pelo placar de 2-0. 2 para o Bernô, 0 para a Ponte. A Ponte perde a primeira fora de casa. Hoje o futebol ruim da Ponte não mostrou e não trouxe pontos. A Ponte perdeu, o São Bernardo venceu. Vitória justa. E ó, vou dizer aqui um negócio pra você. O São Bernardo nem suou a camisa. Venceu quando quis. Venceu fácil a Ponte pelo placar de 2-0. Ô Pedro Lino, deu Bernô. 2 pro Bernô, 0 pra Ponte. Deu Bernô, Carlos Corsato. Gols de Pedro Felipe, a lei do ex Echaporã. Os jogadores se cumprimentam na saída do gramado. Os jogadores do São Bernardo comemoram bastante. Os jogadores da Ponte também, né? Conversando lá. Vamos ver se alguém vai falar. Se o técnico Alberto Valentim vai falar nessa saída do gramado. E também, se o Catalá falar, pegaremos a fala do Ricardo Catalá, treinador vencedor na tarde deste sábado. 19 horas em ponto. E aí, Corsato? Justíssimo resultado, né? São Bernardo venceu 2-0 a Ponte e sem fazer muito esforço. Mais um jogo ruim da Ponte no campeonato. São Bernardo com tranquilidade vence 2-0 e a Ponte Preta tem que se recuperar na próxima rodada e tentar melhorar o futebol também, né? Porque falei na hora da macaca, repito aqui na transmissão do Portal Futebol Interior, na Valinhos FM, que se classificava entre os 8. Mas com esse futebol aí, olha, na fase do mata-mata, do vamos ver mesmo, não tem tempo para recuperar muito, né, Carlos? Não tem. O Echaporã foi pra rede, fez o segundo gol. Ele toca 2 vezes na bola, né? Pra abrir o contragolpe e depois pra fazer o gol. O Echaporã, ex-Ponte Preta, foi pra rede. O São Bernardo venceu o jogo pelo placar de 1-0. Um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo de jogo. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo. Aí na volta o Marcelo vai comandar o fim de jogo. Hoje curtinho aqui dos canais de Futebol Interior, porque teremos transmissão 8h30 da noite. A bola rola pra Atlético do Paraná e Goiás. A gente vai colocar esse jogo aqui nos canais de Futebol Interior também. Então é isso. Depois do intervalo, o Marcelo volta com o fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior. Não tem o melhor em campo hoje, porque a Ponte Preta perdeu. Vai ter as notas do jogo, os destaques do repórter Pedro Lino e a interatividade pelo YouTube aqui dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, placar ao vivo Futebol Interior e Hora da Macaca. Voltamos em 3 minutos com o fim de jogo no comando do Marcelo Corsato. Fique ligado, canais Futebol Interior, Valinhos FM, Flor de Lótus Web, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. 7 da noite, mais 7 minutos em Campinas. Sabadão, 12 de julho de 2025. Deu Bernô, São Bernardo, pra cima da Macaca. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Abertura com 2 partidas. Uma o Carlos Corsato narrou. São Bernardo 2 gols, um no primeiro, outro no segundo tempo. Vencendo a Macaca pelo placar de 2-0. Itabaiana e Confiança empataram 0-0. 7h30 da noite a bola rola para Tombense e ABC. Floresta e Ipiranga. Amanhã, 4h30 da tarde, transmissão aqui do Portal Futebol Interior com o Guga, o Gustavo Marques e o Daniel Farias. Tem Guarani e Ituano. Botafogo e Londrina jogam também amanhã às 4h30 da tarde, 7 da noite. Resultado aí do líder do campeonato, em jogo do líder do campeonato, se vencer, abre 4 pontos dos demais adversários. Caxias e Anápolis, 7 da noite. Amanhã também Figueirense e Náutico. Na segunda-feira o Retrô pega o CSA e o Maringá pega o Brusque. Muito bem, foi o que eu falei aqui. A Ponte Preta, no momento, a segunda colocada, 23 pontos, ela tem um saldo de 2, o Ipiranga é o terceiro, com 20 pontos, saldo de 1 e 6 vitórias. O Londrina, ele tem 20 pontos também, só que ele tem 5 vitórias. O Londrina pode vencer, que não vai passar a Ponte, vai chegar no mesmo número de pontos, mas não passa a Ponte Preta. E o Ipiranga, sim, se ele vencer por 1-0, ele já passa a Ponte Preta, porque ele tem mais gols marcados que o time da Ponte Preta no campeonato. Então é isso, a Ponte pode acabar a rodada na terceira colocação. Estamos no ar para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, pizza é Dadá, que entrega às 3242-3125. Hipercap Brasil e Clube Concórdia, além de placar ao vivo Futebol Interior e o site futebolinterior.com.br. Bom, vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente pega ainda uma palavrinha do treinador, o Alberto Valentim, mas a gente já pode, o Felipe Marques, se você quiser colocar aí as notas do jogo, o Carlos vai falar o nome dos jogadores e eu e Pedro Lino vamos gabaritar os jogadores da Macaca nesta noite, derrota da Ponte, a primeira fora de casa na competição.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Felipe Marques na mesa de som do Portal Futebol Interior. Amanhã vai estar na transmissão também do jogo do Guarani, hein? Carlos Corsato vai falando do jogador, eu falo a primeira nota e Pedro Lino fala a segunda. Bom, vamos ver os dois aí. Então, sincronizadinhos, tá? Não vamos fazer igual a defesa da Ponte hoje não, por gentileza, tá? Marcelo, depois Pedro, ok? Combinado? Combinado, Ok, bora. combinado. Vai lá então. Combinado, ok. Diogo Silva, 4. Diogo Silva, 4,5. 4,25 a média. Maguinho, vou falar os titulares primeiro, tá? 4. 4,5 também. 4,25. Wanderson. Wanderson hoje não jogou bem não, 4. 4. 4 de média. Emerson. 4 também. 4. Danley Santos. 3. 4. 3,5 a média. Arthur. 3. 4. 3,5 a média. Dudu. Dudu, pra mim, um dos melhores em campo da Ponte Preta, apesar de errar alguns passes. Eu vou dar nota 5 pro Dudu, cara. Dudu nota 5, o melhor do primeiro tempo. Lucas Cândido. Ah, cara, também não foi mal não, viu? O futebol dele, razoável, 5. Nota 4, bem apagado no jogo. 4,5. Média. Elvis. Fraco hoje, 4. Nota 4 também, apagado. 4 de média pra ele. Jean Dias. 4. Nota 3. 3,5 pra ele. Everton Brito. Escorreu, hein? 5. Nota 5, jogou bem. 5. Jogou bem, né? No meio desse monte de mala ruim aqui. Bom, João Gabriel, lateral. O menino não entrou bem hoje não, hein? 3. Nota 3,5. 3,25 a média. Vamos lá. Bruno Lopes. 4. Nota 4. 4 de média. Serginho. 4. Nota 3,5. 3,75, né? Luiz Felipe. Ele entrou bem, cara. Não entrou mal não, 5. Nota 4. 4,5. Falei todos aqui. João Gabriel. João Gabriel. Bruno Lopes. Serginho. Luiz Felipe. Bruno Lopes. O Toró. Jonas Toró. Nossa, nem apareceu no jogo. 3. Nota 3. Sumido. Teve a chance que foi pra fora, né? O Arthur tocou pra ele, ele chutou pra fora. Não, foi o Luiz Felipe que chutou. Não, foi o... Não, foi o Luiz Felipe. Foi o Luiz Felipe? Eu narrei Toró, depois corrigi o Luiz Felipe. Tá. Foi o Luiz Felipe. Tá, que nota então do Toró? 3. Nota 3 também. 3 a média. E o Alberto Valentim, hein? Hoje nada deu certo, né, cara? Então, mas foi o que você falou. Eu acho que ele não armou o time errado. Ele até armou o time certo. Ele tentou mexer no time, mas o time perdeu, né? Vamos combinar que a gente não gosta desse esquema de 3 zagueiros, né, Marcos? Nota 4 pra ele. Alberto Valentim, nota 3,5. Eu achei ele bem retranqueiro hoje, viu? Hoje? Não, Se mas... fosse só hoje? Não, sim, mas... A Ponte joga assim, cara. É o jogo da Ponte. O Carlos falou aí, de 12 jogos no campeonato, um jogo só a Ponte foi bem. O resto da Ponte é aquele jogo assim, ó, metódico mesmo. Jogo ruim, jogo difícil de ver. Mas é o estilo dele, é o jeito de jogar Alberto Valentim. A Ponte Preta, os jogadores da Ponte Preta não deram entrevista no intervalo do jogo. Pode olhar que hoje tínhamos, né, 2 transmissões diferentes, né? Uma para o YouTube com imagens e outra televisão em rede nacional. Só falaram jogadores do São Bernardo. No intervalo, não sei qual foi, em qual canal que foi falado isso, né? Mas na imagem, a informação era de que eles falariam no final do jogo. E no final do jogo também não falaram. Então, não teve entrevista de E a jogador assessoria da de Ponte imprensa Preta. tá no 1º de maio, viu? Sim. Pode ser que tenha a entrevista coletiva do Alberto Valentim. Então vamos lá, as notas do jogo, fecha aí, Carlos, porque já foi, né? Sim, Alberto Valentim, então 3,75. O time da Ponte realmente não foi bem, você viu aí pelas notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ô Felipe, se você quiser soltar um intervalo aí,
pra gente aguardar a palavra do professor. Vamos ver se ele vai falar ou não, pra gente colocar aqui pra nossa audiência acompanhar, porque na volta eu vou dar voz aqui pra nossa torcida lá no YouTube. Aí tem comentário final pras plataformas Instagram e YouTube, destaque final do Pedro Lino, ficha técnica do jogo pra você ligado aqui no nosso fim de jogo que vai. Mas volta já já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Estamos de volta, 7 da noite, mais 18 minutos. Já já vou dar voz aqui pra torcida, tá? Não pedimos a eleição do melhor em campo que a Ponte perdeu, mas a gente vai falar de você sim, que tá registrando a sua audiência. Fique à vontade, YouTube Futebol Interior. Se não deu aquele likeaço, aproveita no final do jogo e mete o dedo no like, compartilha a transmissão para trazer mais torcedores de Ponte Preta, de São Bernardo, mais torcedores que gostam da transmissão. Hoje eu não vou teimar não, cara. Hoje... Ah, não, deixa ele, deixa ele se soltar sozinho. Gente, eu tenho um cronograma pra cumprir hoje aqui, eu então deixa eu. Hoje eu senti a derrota, então hoje eu não... Fala o que você quiser aí, vai. 7 da noite, mais 19 minutos pra concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Clube Concórdia, além de placar ao vivo Futebol Interior e portal Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, Instagram, tá? E também YouTube, a gente vai subir aqui o comentário final, começando com aquele mais
elástico, aquele que é mais esticado. O comentário final pro YouTube de Ponte Preta e São Bernardo. São Bernardo e Ponte Preta. Solta a vinheta, Felipe. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior, derrota da Ponte para a equipe do São Bernardo pelo placar de 2-0. Primeira derrota da Ponte Preta em jogos fora de casa na competição. Esse foi o 6º jogo, até então 4 vitórias, 1 empate. Primeira derrota da Ponte Preta nesta Série C do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa. 2-0 o resultado, estive ao lado do Pedro Lino e do Marcelo Corsato. Rapidinho aqui, começar com o Marcelo. Justo o resultado, Marcelo? 2-0 pro São Bernardo? Justo o resultado. A Ponte Preta, mais um jogo ruim da Ponte, né? Mas fora de casa a Ponte estava conseguindo os resultados, né? Mas essa feita não conseguiu. O São Bernardo com um gol no primeiro tempo, outro no segundo tempo, com direito à lei do ex, o Echaporã, que já passou pela Ponte Preta, venceu e mereceu a vitória para cima da Macaca. Carlos. E aí, Pedro Lino, justo o resultado? 2-0 pro Tigre? Justo o resultado, Carlos Corsato. Desde o começo do jogo, o São Bernardo se impôs no jogo. A Ponte Preta não achou o melhor jogo. Gols de Pedro Felipe e Echaporã, famosa lei do ex. O São Bernardo venceu e a Ponte Preta perdeu a sua primeira partida em casa na Série C. Pois é, a torcida da Ponte tá pé da vida com esse resultado. É o seguinte, né? O torcedor da Ponte Preta já não tá muito contente com o futebol apresentado, apesar da boa classificação da Ponte Preta no campeonato. E aí, o jogo ruim, mas a derrota vem, a torcida fica realmente revoltada. Aliás, só 858 o público em São Bernardo do Campo. Os 400 torcedores da Ponte Preta estiveram lá para curtir a derrota da Ponte para cima do São Bernardo pelo placar de 2-0. Comentário final. Muito bem, 7 da noite mais 20 minutos. Agora eu vou dar a voz aqui pro torcedor. Marcelo. Oi. Tem Alberto Valentim, eu só mandei pro Felipe, ele só vai colocar no jeito. E o técnico da Ponte Preta já falará aqui no Portal Futebol Interior. Tá bom, o Ricardo Monteiro, então deixa eu dar a voz aqui antes da palavra do professor. Ricardo Monteiro, parabéns aos envolvidos. Renata Dalgalo, precisamos de reforços. Alguém pergunta para a lenda se esse é o terceiro melhor time da Série C. Ronaldo Neto, aleluia, hein, Carlos? Percebeu que o time precisa de contratações. As 2 rodadas atrás você falava que estava ganhando e tudo bem. Não. Infelizmente estava errado. Time limitadíssimo, Ronaldo Neto. Ronaldo, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você fala e que você quer que seja o que eu falei. Eu nunca falei que a Ponte não precisa de reforço. Nunca. Não venha aqui não falar coisa que eu não falei. O que eu disse e que eu digo é que esse futebol ruim da Ponte Preta tá colocando a Ponte entre os 8. Mas você pode procurar aí. Eu nunca disse que a Ponte não precisa de reforço. Então não seja injusto. Vou dizer mais uma coisa aqui que eu sempre falo. Não cometa injustiça com ninguém. Você está sendo injusto comigo. Está sendo injusto comigo. Não faça isso. O que eu disse é que o futebol ruim da Ponte Preta, por exemplo, o São Bernardo jogou alguma coisa hoje? Jogou porcaria nenhuma também. Fez 2 gols, ganhou da Ponte Preta, tá tudo certo. O que eu digo é que, mesmo com o futebol ruim, a Ponte está pontuando. Agora, eu nunca disse que a Ponte não precisa de reforço. Procura lá nas 550 lives que foi feita. Muito bem, Valentim já deu o que tinha que dar. O caminho dele é voltar para Curitiba e sair da Ponte, tá dizendo o Xander. APP, valeu Xander. Akira Miyamoto, novamente time engessado. Por que insiste com Lucas Cândido, Jean Dias? Por que não levou o 25? Valentim tá de sacanagem. O Luiz, Carlos, Marcelo, Pedro. O que está me dando medo é a afirmação do Brigatti, falando que vamos subir igualzinho quando caímos. O que vocês acham desse futebolzinho? Fraco. Com esse futebol vai ser difícil subir. Precisa melhorar o futebol e a gente fica esperando que alguns jogadores voltem a jogar o que já jogaram com a camisa da Ponte, mas é o suficiente mesmo assim para terminar, se tudo der errado, na 12ª rodada, na 3ª colocação do campeonato. A nossa enquete terminou com 57% da nossa audiência entendendo que a Ponte venceria o jogo, mas não deu para Macaca. O Sérgio Pasquini, se não virar SAF não vai sair disso. Que coisa horrível, diz o Nico, esse time é o pior. Esse time, o pior de tudo é a covardia. Não, que coisa horrível esse time. O pior de tudo é a covardia desse técnico. Ou contrata ou vai
a amargar outro ano na terceira. O Ricardo Monteiro tá dizendo, Covardim, nota 1. O problema é o Valentim, diz o Wilson Correia. Ou o problema é a diretoria. Ou o problema é o ambiente interno da Ponte Preta. Ou o problema é o conselho da Ponte Preta. Akira Miyamoto, precisa mudar os volantes. Dar chances para Léo Oliveira e Luiz Felipe. O Alexandre Cristiano vai classificar, mas vai parar na próxima fase. Decepcionante esse time. Cadê o presidente que só sabe reclamar? Lugar de chorar é na cama. Esse treinador já deveria ter saído há muito tempo, tá dizendo o Pasquini. Aconteceu na semana, deveria ter saído todos, inclusive o elenco e diretoria. A Ponte está virando um 15 de Piracicaba. O problema é nosso presidente Eberlin, diz o Wilson Correia. Pelo amor de Deus, volta Sérgio. Aí teremos um presidente pé no chão que garante o prometido. É a palavra do Wilson Correia. Corsato, você poderia tentar uma entrevista com o Bob Construtor, Eberlin, ou com o Brigatti. Para a Hora da Macaca. Tem muita coisa para eles esclarecerem. Os caras já falaram em tudo quanto é programa. A Hora da Macaca não é um programa de entrevista, é um programa de debate. Mas só que, só cortando você, Marcelo, eles já falaram em algumas rádios de Campinas, né? Não adianta trazer que vai falar a mesma coisa. Vai falar... Todo mundo sabe o que eles pensam. O Eberlin é o seguinte, ele fala em uma rádio, parece cascata de dominó. Ele fala em todas depois. A mesma coisa. Você coloca... Ele fala primeiro em uma rádio, aí depois ele fala a mesma coisa. Vamos debater entre a gente, que é melhor. É o que a gente faz na Hora da Macaca. Tá pronta a entrevista do Valentim aí, meu querido? Tá, então deixa eu só mandar abraço pro Jonatas Nogueira. Cadê o Pacheco? Tá contundido. E o Léo Oliveira, todos jogadores... Bons jogadores e decisivos. O Léo estava no banco hoje. Sim. O Wilson Correia, já falei dele. Marcos Oliveira, boa noite, chefe Marcelo. Infelizmente a Ponte não tem padrão de jogo. O nosso técnico é muito limitado. Tem padrão de jogo, Marcos. Quando é a sua opinião, eu concordo. Mas o padrão de jogo da Ponte é esse. É jogo feio, defensivo. Tem sim padrão de jogo. Será que algum jornalista na coletiva, sem ser aqueles que combinam as perguntas com o técnico, poderia perguntar sobre o 25? Vamos ver se tem essa pergunta aí, Osmar Dangar. Um abraço pra você, meu querido. Eu não tô aqui pra fazer defesa de amigos e colegas, mas não tem negócio de combinar, gente. Poxa. Vamos lá, ô Pedro Lino, então eu vou chamar a entrevista, já que você tá ocupado aí. Bora. Posso? Alberto Valentim. Falando aqui no microfone do Portal Futebol Interior na Valinhos FM. Fala, professor! Vacilou ali no comecinho daquele primeiro gol e no segundo tempo talvez não tenha tentado do jeito que você imaginava. Qual foi a sua análise desse partido? Boa noite. O primeiro gol, culpa minha, porque nós tínhamos feito um posicionamento nos treinos e eu acabei mudando aqui por uma ideia que eu tive, de uma percepção minha que eu tive. Então o primeiro gol é culpa minha, porque quando eu cobro os atletas de nós realizarmos aquilo que foi planejado nos treinamentos e hoje eu acabei mudando de ideia, então eu me coloco de verdade como culpado desse gol, mesmo depois tendo que analisar com calma se a gente podia ter feito melhor mesmo com essa mudança de posicionamento nosso defensivo na área. Infelizmente depois a gente criamos algumas coisas, mas fomos pouco agressivos, não conseguimos fazer com que a jogada se terminasse em gol para a gente empatar, depois acabamos tomando o segundo gol. Hoje não fomos tão brilhantes, o time abaixo daquilo que nós vínhamos fazendo fora de casa. Analisar os erros, como a gente já falou, fazer essa análise bem fria, com calma, depois para essa semana a gente trabalhar bem para pensar já na próxima partida em casa. E a estratégia de colocar o Elvis foi realmente jogar ele como um falso 9, né? O Elvis, contra o Maringá, você não utilizou ele, e aqui você utilizou ele para fazer uma função mais para frente ali. O Elvis era flutuar bem ali no meio campo, né? Ele tem essa jogada dos nossos extremos atacando esse espaço que nós não tínhamos o 9. Fizemos isso bem na semana, nos treinos, saíram boas jogadas, com hora Jean atacando fazendo diagonais para atacar esse lado, o meio do campo, né? O centro do campo, o Jean com o Everton alternando bem, a gente espetando os nossos alas. As jogadas não saíram, infelizmente, mas repito, vamos fazer com calma as análises individuais e coletivas para a gente preparar bem para essa partida. E sobre aquele lance polêmico, eu estava ali do seu lado, estava ruim de ver, né, se a bola entrou ou não no primeiro tempo.
Se você viu alguma coisa desse lance, e também se os jogadores não falaram nem no intervalo nem no final do jogo, se você soube ou se eles falaram alguma coisa para você. Sendo muito sincero, as informações que nós tivemos de quem estava em casa e depois aqui de cima também, que realmente não dava para cravar aqui que a bola entrou. Então, quando eu gosto das coisas justas. Se a bola não entrou, não é justo que também desse o gol. Então, principalmente porque não tem um VAR, né? Então, acredito, eu espero, sinceramente, que a tomada de decisão, tanto do árbitro quanto da assistente, tenha sido correta. Beleza, essas são as palavras. Muito bem, tá aí então as palavras do treinador o Alberto Valentim falando do primeiro gol. O primeiro gol ele fala que mudou o posicionamento e coloca a culpa nele mesmo, Carlos. Pois é. Ele mudou, ele muda o posicionamento do que ele treinou a semana toda. Mas tava estranho, porque o Wanderson tava aberto pela direita, parecia lateral às vezes. O Danley aberto pela esquerda, parecia lateral. Cara, se você for jogar com 3 zagueiros para fazer o zagueiro começar o jogo, joga só com 2 zagueiros e coloca mais um meio-campo no time que saiba levar na bola, né? Cara, hoje não deu nada certo pra Ponte e ele ainda pega e vem com essa de que ele muda o que ele havia treinado. O que me preocupa, Marcelo, o futebol da Ponte é ruim? Ruim. Já há muito tempo, eu falei na hora da macaca, né? Mas vem conquistando os pontos e aquilo que você falou, e se der tudo errado, a Ponte termina a 12ª rodada ainda na 3ª colocação do campeonato. Se der tudo errado pra Ponte nesta rodada. Tá tudo bem, mas precisa olhar esse jogo contra o São Bernardo com mais tranquilidade, né? Porque isso pode já ser aí um prenúncio, né? Do que a Ponte Preta vai encontrar no quadrangular. E, cara, o quadrangular é o que vale, né? Então, o futebol não tá bom, o ataque não entrega e essa diretoria vai ter que fazer alguma coisa aí para esse time melhorar. Porque eu entendo que não tomar gol ajuda o time, né? Mas para você vencer, você precisa ganhar, fazer pelo menos um. E hoje a Ponte não chegou nem perto, né, de fazer cócega aí no time do São Bernardo. Teve esse lance aí que alguns pediram gol, a Ponte não deu, o gol não foi dado e teve um outro chute numa defesa do goleiro. O que me preocupa é que o São Bernardo não lutou para vencer também. O São Bernardo não foi. O São Bernardo guerreou, jogou tudo que podia. Acho que o São Bernardo nem jogou tudo o que podia para vencer a Ponte. Muito bem. Ô, Felipe, prepara aí o próximo comentário final mais curto pro Instagram. Deixa eu mandar abraço aqui. Ô, Xander, a sua indicação aqui com relação à entrevista, a gente entendeu sim. Obrigado, viu? Ele fala aqui, mas quando ele fala nessas rádios, ele não tá falando com os pontepretanos na essência, com vocês a entrevista seria bem diferente, mas se não dá, não tem problema, só foi uma sugestão. Eu acho que fala pro torcedor sim, se o torcedor não ouve ou não vê na hora, ele vê depois. Não, ele quer dizer que no caso quem tá entrevistando, né? Sim. O Marcelo Borges, boa noite, nobres. Obrigado. Silvio Seiko tá com a gente, Wilson Correia, valeu. Todo mundo que tá participando, valeu aí pela audiência com a gente aqui no YouTube, no YouTube Futebol Interior. Segunda-feira tem Hora da Macaca e a gente vai falar com a nossa audiência. Você concordando ou não com a nossa opinião, pode cornetar a gente não liga. Lá no YouTube, também corneta da vocês. Macaca. Então tá tudo certo. Vento que venta lá, venta cá, meu filho. Solta agora o comentário final pro Instagram, o Carlos vai comandar. Felipe. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Transmitimos a derrota da Ponte, fora de casa, a primeira no campeonato pro São Bernardo pelo placar de 2-0. Estive ao lado do Pedro Lino e do Marcelo Corsato. Curto, Marcelo, justo o resultado? Justíssimo. Pedro Lino, repórter, foi justo o resultado? Justo o resultado, Carlos Corsato. São Bernardo venceu pelo placar de 2-0. A Ponte volta a campo no sábado, 19 de julho, 7h30 da noite no Majestoso, contra o Floresta. Comentário final. Muito bem, 7 da noite, 33 minutos. Prepara a ficha técnica aí, Felipe, porque o Carlos Corsato vai trazer a ficha técnica pra gente. Estamos no ar para concessionária Sim, para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, placar ao vivo Futebol Interior e também o site futebolinterior.com.br.
Lembrando que já tivemos um jogo, além desse jogo da Ponte Preta, 2 jogos, então abrindo a Série C, lá em Sergipe, no Etelvino Mendonça. Itabaiana e Confiança empataram por 0-0. Itabaiana vai para 11 pontos, 14ª colocação, e o Confiança segue no Z4 com 10 pontos na 18ª colocação. 7 da noite, mais 34 minutos. Vamos lá então, trazendo o Carlos Corsato e a ficha técnica. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Macaca perdeu pro São Bernardo pelo placar de 2-0. Diogo Silva no gol, Maguinho, Wanderson, Emerson, Danley Santos e Arthur. Dudu, Lucas Cândido, Elvis, Jean Dias e Everton Brito. Entraram na Ponte Preta João Gabriel, Bruno Lopes, Serginho, Toró e Luiz Felipe Alberto Valentim, o treinador da Ponte. O São Bernardo do Catalá, de Júnior Oliveira no gol, Rodrigo Ferreira, Helder, Rafael Foster e Pará, Foguinho, Dudu Miraíma e Romson, Pedro, Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Entraram no time do Bernô, Vitor Andrade, Emerson Santos e Chaporã, da Ponte não, os 3 entraram. E ainda Felipe Garcia e Hugo Sanches. Árbitro Murilo Tarrega Victor, auxiliado pelo Leonardo Tadeu Pedro e a Juliana Vicentim Esteuza. O quarto árbitro, o Otto Cruz, de São Paulo. Pedro Felipe no primeiro tempo, 1-0 para o São Bernardo, e Chaporã no segundo tempo, 2-0 para a equipe do Bernô. O Danley Santos tomou cartão no time da Ponte Preta e o Rodrigo Souza também, no banco de reservas. O Rodrigo Souza não entrou, mas tomou cartão. O Dudu Miraíma tomou cartão amarelo na equipe do São Bernardo. E o Emerson Santos também. Os amarelados aí no time do Bernô. Público. O público pequeno demais, hein? 858. O público... 898, desculpe. O público pagante, 24.040. A renda tivemos ali entre 400 e 500 torcedores da Ponte Preta. Acredito, depois a gente vai ver no borderô, na hora da macaca, a gente traz essa informação. Transmitimos então 12ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. São Bernardo venceu a Ponte. Primeira derrota da Ponte fora de casa. No 1º de maio, a macaca perdeu para o Bernô pelo placar de 2-0. Ficha técnica do jogo. Eu acho que 7 da noite, 36 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gorila Raiz. Ele fala, até o final do ano, calma, esse time vai estar entrosado, não se preocupem. Estão se conhecendo. Não tem final do ano, né? A Ponte joga, se der tudo certo, até outubro, viu, Gorila? Até outubro. O Ronaldo Neto não quis ser injusto. Carlos, devo ter entendido errado então. Desculpe. Sim. Carlos Lemos Matozinho, não tem condições de serem titulares na Ponte. Lucas Cândido, Emerson, Jean Dias, Arthur. O Matozinho, assim... Permita-me discordar. Eu acho que eles têm condição sim de serem titulares. Acho. E o Lucas Cândido hoje, das partidas que ele faz hoje, não foi a pior, não. Pelo contrário. Mas eles têm que jogar mais. Já jogaram mais na Ponte Preta. Eu tenho comigo que, por exemplo, a Ponte precisa de reforço, sim, e vai ter que contratar porque tá todo mundo contratando. E a diretoria fala, pelo menos 4 jogadores. Vai ter que contratar. Mas a Ponte precisava que seus jogadores melhorassem o desempenho. Por exemplo, vamos lá. Se o Arthur jogasse o que jogou no Campeonato Paulista, se o Jean Dias jogasse o que jogou no Campeonato Paulista, se o Toró começasse a jogar o que ele jogou no começo dessa Série C do Campeonato Brasileiro, se o Elvis melhorasse a sua condição, se o Maguinho jogasse o que jogou no Campeonato Paulista, pronto, a Ponte já tinha os reforços. E o Valentim também precisa parar de ser teimoso, né? Algumas coisas, por exemplo, vamos lá, você falou aí, tá todo mundo contra, eu também não queria, na hora da macaca a gente falou, né, que ele ia jogar com 3 zagueiros, mas ninguém queria que a Ponte jogasse com 3 zagueiros. E, pô, no intervalo do jogo, você tá perdendo de 1-0, tira essa porcaria desse esquema de 3 zagueiros, espera dar 15 minutos pra mexer no time, pô.
Pedro Lino, 7h38, o seu destaque final nessa nossa jornada esportiva, derrota da Ponte, a primeira fora de casa na competição. Meu destaque final, Carlos Corsato, Marcelo Corsato, a Ponte Preta perdeu por 2-0, né? A Macaca se reapresenta no CT do Jardim Olina na segunda-feira, no período da manhã, que no sábado a Ponte Preta encara o Floresta do Ceará no estádio Moisés Lucarelli às 7h30 da noite. Então no próximo sábado, dia 19, Ponte Preta e Floresta no estádio Moisés Lucarelli às 7h30 da noite. A Ponte Preta, por enquanto, está na segunda colocação com 23 pontos. O líder é o Caxias, que soma 24. Eu me despeço de vocês aqui. Um grande abraço, uma boa semana e até sábado que vem. Tamo junto. É isso, valeu. Um abraço aí pro nosso Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. O Wilson Correia tá dizendo reforço ou vergonha na cara? Jogar com raça e vontade, tá dizendo o Wilson Correia. Valeu. O Roberto César Santos, será que vão culpar o Mirão pela derrota de hoje? Boa. Muito tem bem. sempre um culpado, né? Daqui a pouco vão falar que a culpa é minha. Carlos, seu destaque final, vai, brilha. É isso, a Ponte perdeu pro São Bernardo. Uma hora isso ia acontecer, o time iria perder. Eu falei aqui na hora da transmissão e vou repetir. É bom que isso aconteça agora. Porque, por exemplo, né, faz com que as pessoas que comandam, né, olhem um pouquinho para dentro do campo e vejam, olha, vamos ver esse jogo aqui, vamos analisar. O São Bernardo é um possível adversário na próxima fase? Sim, ok. O que nós apresentamos contra o São Bernardo tá legal? É isso, né? Tem jogador que precisa sair do time, precisa de um descanso, né? Vamos precisar no mercado, hein? Porque o time não ataca ninguém. Vamos precisar contratar, né? O ataque não tá legal. A defesa hoje tomou 2 gols, mas quando a defesa não tá bem, o time sucumbe, né? Então, tem que colocar fogo nesse time. Tem que colocar poder de fogo nesse time. Tá bom. Para classificar, eu acredito que vai dar. Vai dar para classificar. Mas não é só classificar que sobe. Precisa, né, ficar entre os dois na próxima fase dos 4 times que vão ficar no mesmo grupo que a Ponte Preta. Então, é bom que dá presta atenção para a diretoria da Ponte, que sei que talvez não esteja parada. Mas, você sabe, Marcelo, quando a gente está fazendo uma viagem, que você tem espaço para você chegar no lugar, eu tô tranquilo aqui, eu não aperto um pouco o passo, eu vou lento, abaixo da velocidade, e aí chega uma hora que acontece alguma coisa, você atrasa, fala, poxa, aquele tempo que eu perdi lá atrás, eu poderia recuperar aqui. E dá para recuperar, né? Mas isso é bom que dá presta atenção aí para a diretoria da Ponte, para dar uma explicação aí para a torcida e falar, nós estamos trabalhando, né? Vem reforço aí para melhorar esse time lá na próxima fase, pelo menos é o que eu espero. O futebol bonito da Ponte não teve até agora, eu não estou esperando futebol bonito, né? Mas o futebol pragmático com resultado hoje não aconteceu, tá bom? Segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite, conto com a sua audiência. Um abraço do tamanho do majestoso, se cuide até segunda. Carlos Corsato transmitiu o jogo para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Placar ao Vivo, Futebol Interior e também pro site futebolinterior.com.br. Os 2 jogos da Série A já terminaram, né? O Flamengo venceu o São Paulo por 2-0 e teve 63.300 pagantes, presentes 67.359, renda bruta de R$4.600.000. Maior público, maior renda do Campeonato Brasileiro até agora. A torcida do Flamengo estava com saudades do Flamengo. No outro jogo lá, o Inter venceu o Vitória, hein? Pelo placar de 1-0. E agora tá tendo o clássico carioca, bola rolando para Vasco e Botafogo. 0-0 Botafogo, que ousou ganhar do PSG no Mundial de Clubes. Muito bem, 7 da noite, mais 41 minutos. Sequência no canal de áudio, tá? Você que tá acompanhando a gente aí pelo Radiosnet, por exemplo. Já vem Atlético Paranaense e Goiás pra você com a nossa parceira. E é claro, continue acompanhando a nossa transmissão. Um abraço aqui pro Golira Raiz, pro Roberto César Santos, pro Wilson Correia, pro Carlos Lemos Matozinho. Gente, segunda-feira, 9 da noite, vamos se encontrar na Hora da Macaca, YouTube
Hora da Macaca. Ao lado de Carlos Corsato, de Pedro Lino, eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia, agradecendo ao Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo do Portal Futebol Interior, ao Elcio Paiola, diretor executivo, ao Arthur Eugênio, o nosso diretor geral. Lembrando que amanhã tem mais bola rolando com a equipe do Portal Futebol Interior, hein? Rapaz, amanhã tem mais bola rolando. O jogo do Bugre, o Guarani entra em campo 4h30 da tarde aqui em Campinas, no Brincão de Ouro da Princesa, com Gustavo Marques e Daniel Farias, dando o recado a partir das 13h30 da tarde. Valeu, gente, você que ficou junto com a gente nessa transmissão. Obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Aproveite bem o seu final de semana e se cuida, tá bom? Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Já era, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.